Vamos ver o vídeo do cara. No Web Summit. O que ele fez? Deixa eu ver qual que é o nome dele. Não, esse aqui. Ah, será que o link tá aqui? Tá aqui o link. Geral no Cristo amanhã, então. Acabamos de chegar aqui no Web Summit. Ih, já começou assim, tá começando. Vídeo no canal, só que hoje é diferente. Mochilão. Aí já almoçamos, jantamos. Sorvetinho também lá abaixo. Tô gravando. Já damos uma volta na praia agora também. Vamos ver. Que isso, mano. Bagulho diferente demais, mano. Diferente demais mesmo. Depois dessa vista aqui, já metemos 2,5 km. Agora bora seguir mais. Bora lá. Agora até o Quantos km? Verdade, mano. Aí os caras demoraram um pouquinho pra chegar, mas chegaram. Foi. Acabamos de chegar aqui no Web Summit, segundo dia. Instantes das empresas. Então aqui, por exemplo, a do Rio. É, 20 vezes. Será que a giripoca já começou a funcionar aqui de novo? Ele abriu aqui no meu Mac. Vamos ver. Quero ver onde que ele abriu. Será que é aqui? Não. Fechar isso aqui. Talvez aqui? Não. Esse é um teste rápido da minha voz clonada. Você acredita que a gente montou isso em uma tarde só? Lançamos a versão 2.5, reduzimos a latência para... Que é isso aqui? Lançamos a versão nova e cortamos a latência para menos de 100 milissegundos. Qualquer coisa que você precisar é só me chamar, tô por aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui eu não tô usando, deixa eu fechar também. Aqui. Não tô usando. A da esquerda foi demais. A iluminação tá muito quente, tá saturada demais a minha cara. Nesse aqui as duas estão ruins. Na direita você esqueceu como é que já era o Daniel. E na esquerda esse fundo... Tipo assim... Tá borderline, ok. Tá ruim, as duas tá ruim. Com certeza a da esquerda... Com certeza a da esquerda tá bem melhor, tá bem mais natural. Com certeza a da esquerda, muito mais natural a minha cara, que faz sentido com a iluminação no fundo. A iluminação em mim faz sentido que tem no fundo. Mas não é isso que eu quero, cara. Por que você fica girando isso aqui? Eu já falei que eu quero uma thumbnail do MrBeast com texto. Tem que ter o Daniel, tem que ter o... o Daniel. Tem que ter o contexto, o texto do vídeo e uma imagem que faça sentido, não um fundo cinemático qualquer. Acabou de passar mais um round e eu deixei mais um feedback. O que tá acontecendo lá? Você não tá
Por que ele não tá gerando o que eu tô pedindo? Baseado no feedback do último round, eu quero que você analise o que tá acontecendo de errado. Por que não tá convertindo pra algo que eu quero? Ah, na real, me diga o que você entende que eu quero que seja feito. Não é maior que 10. É relativo isso, né? Pode ser tanto um zoom in quanto um zoom out. O que você fez aí na seed? Aquela seção do cloud lá você pode autenticar com o navegador de novo, porque eu já troquei a conta e ele vai autenticar na outra conta. Você pode executar isso agora com o navegador do Codex, o engenheiro que é responsável por cuidar disso. Não sei por que você tá me perguntando isso, falando que tá bloqueado. Se isso não tá bloqueado, você já conhece o fluxo. Qual é o estado dessa tarefa aqui? O que está sendo feito? Qual é o estado dessa tarefa? Faz meia hora que eu pedi pra você fazer o upload do vídeo e o vídeo não foi feito o upload ainda. O que tá acontecendo? Qual que é o estado disso aqui? Por que tem tanto lixo no meu computador que tá ocupando espaço? Tem coisa que pode ser com segurança removida? Se sim, por que não foi removido ainda?
Eu rodo um monte. Cara, eu acabei de ver o autenticação acontecendo e aquele navegador de certo ele usa um perfil específico que tá ainda autenticado na conta antiga. Então, você pode fazer o trigger da autenticação e me dar o link que eu vou autenticar na conta nova, que vai ser mais rápido do que eu pedir pra mudar o fluxo. Conceito. Ah, não. De arroz. Ah. Tá bom. Obrigado. Oi? Nem sabia que não tinha. Não? Nossa, eu tava aqui só imaginando. Imagina. O que é ver? Eu acho que tá bom. Acho que tá bom. Tá bom. Nada, tô falando que eu acho que o macarrão ficou bem gostoso. Não vou dizer, tá bom.
o estado dessa tarefa? Já vem, pessoal.
Hey, good morning. Sim.
Does everyone have as much problem with Restream as I do? No. It was like crash. Yeah, just like the page crashes. And it also seems to like not like my camera. Like it keeps like cycling through what camera it's using, which I think is why I was freezing yesterday. I don't know. Which browser are you using? What? Which browser do you use? Just Chrome. I use Safari. I have no issues. Safari? Who uses Safari? Maybe I'll use Welcome back, Mary. We're gonna give Safari a try. Yesterday, I was looking at your camera, and it seems like you know how you can enable and disable studio light on your camera directly on Mac. Like it looked like something like that was cycling through that. happening. Yeah. I know, so that's why I think it was cycling through which camera, or like I have this. I liked my normal Insta camera without the little dolly thing, but then Sam stole it for the office, and so now I have one with the little like thing, and I just have so many problems with it, I feel like. Oh wow. But so I think it's cycling through like the regular camera and the virtual camera that it has. And that's like why you're seeing that shift. I saw that too. I see. Now but it's I don't not happening know anymore.
No? No. Maybe Safari solved the problem. Yeah. Yeah, I wonder if it's some like Chrome extension or something. Yeah. Should we get going? Yeah, is everyone in? Yep. Cool. Yeah. Couple of things that I'm working on. Still need to share the Discord Rex with you guys. Daniel, I'm not- do you want to start the Oh yeah, stream? sorry. Oh, yeah. My bad. I said that I'd share some Discord Rex, and thanks for having me put this on record that I don't have any to share today yet, but that's on my list still to do. 41 podcasts I have identified, and I'm writing to them to see if we can get Sam a little bit more visibility as a guest. I'm also working on a best practice guide for the seed videos. Sam had asked me before he left for something to kind of make them, I guess, a little bit more aligned or kind of cohesive. And so what I'm thinking is that we'll do some, I've already kind of given you guys a structural kind of guideline, and I've actually kind of redeveloped that to be even simpler and included a prompt that you guys could use. So I'll share that when I share it all in one package. Mary's also helping me out with some design. We're going to have a lower thirds that will give you your name and position, also your seed and the name of the seed. We'll have some transitional screens. So if there's a question that you're answering, we can flash the question up. And then we'll have an outro with a CTA that will kind of show our all our social channels and our new Discord server. So you can expect that coming soon. That's what I'm busy working on, but it still doesn't feel like I'm doing enough. So I'm gonna hope for a really productive couple of days here. Great. Cool. Let me see. I don't know. Anyway, even though I wrote it like 2 seconds ago, I feel like I can't remember what I did. Yeah, said I was going to sync with Ron on a bunch of things. We did sync. I still owe you the font direction. Part of that is just like I was between a couple fonts, and then I just wanted to harden it like that choice a little bit more as I'm working on the open seat page as well, to see if it kind of works throughout the different pages and things that we're working on. Especially because the plow.co/today page is kind of stale now. So yeah, I will get that to you ASAP though. Also owe you the daily yield lockup, and made sure that Daniel had the Watch Me Pivot page, so we should be all good there. And dropped Peter's latest artwork file in there as well. And then also synced with Lucas on using the seed creator for the recipe app. So Lucas is doing work there now. I kind of feel like I got an easy check on that one. And also just worked on the open seed page, hoping to wrap those changes up soon, and want to get feedback from the team on it, just because there's a little bit more like technical language that the LLMs like really, I don't think handled well. You know how they like oversimplify. It's like review first, no install, or like I don't know. It just uses like funny language, which I'm like trying to humanize right now, but I want to make sure I'm humanizing it in the right way. So we'll love to get feedback from people if they're willing to actually like really read through it with the critical lens. And yeah, I think the other big thing on my mind, this is more to do. Próxima pergunta. Is just like Como os projetos I serão want avaliados? to get a Quando a gente está Figma trabalhando all com uma set up, but I'm kind of blocked on that. Like right now, it's just in my like personal Figma, and like in drafts. But like I know I'm like 90% sure we can get like
startup discounts on Figma that's like Figma free for like a year. So it's not just like one free month. But we like need like these like VC codes that I think we're kind of gated by Sam on. So it might be a little bit of a stopgap solution until Sam's back. So I want to set that up for us and like have a better organization of like all these brands and whatnot, so we can work with outside designers and like agencies and all that kind of stuff. But at the very least, in the meantime, I'll try to set up kind of what you had asked for in Slack, and then get a better setup soon. But it's like as soon as you start a Figma account too, you can no longer claim the freebie. So I'm like holding off on starting the plow.co until then. Yeah. We just haven't needed it really till now. Yeah. So it's top of mind, and I want to set that up right. I just want a little bit blocked there. Yeah, I kind of also feel a little bit, bad kind of just doing these kind of ad hoc kind of like, can we get this? Like, and I need it, I think a Figma will kind of unlock me a little bit from having to kind of, bug you for stuff. Assets or what? Yeah, totally. I hear you. But as long as you don't mind me bugging you, you'll tell me. No. Of course not. Thanks. I'm sure if Sam were here, he would say to not block on a couple $100 if it helps accelerate anything. Yeah. The other thing Sam would say fair, is, but it's like, whatever Mary's happy, he's happy as well. Yeah. But it's like $25 a person a month now. Oh, really? So like, it's easily. It does feel kind of like you don't want to be exploited by that. It's almost like I just feel foolish doing it, Yeah. Well, Yeah. Just recreate Figma. Yeah, there you go. Yeah, somebody should create a seed for a Figma competitor. Yeah. Yeah, just ask Claude to create Figma. And then hook it up to Almanac. Yeah. Yeah, it's just a new Almanac feature. Yep. Cool. So I'm still working on Seed Creator, and my approach to that is kind of trying to create some realistic like eval suites for that. So I have like a more standardized flow now, where I have a couple of projects that can spin up in isolated containers and like through Docker or through on the Mac VM too. And so now that that's like kind of going, I'm iterating and trying to actually improve the seed creator. So there's some sort of like output score of like how well these sample projects get spun up from seeds, or the seeds created, and then it actually spins them up. And so there's some scoring mechanism so that hopefully we can know when we're improving the seed creator. So that whole process is in progress now. I've yet to really do much with the paprika thing or the pinch thing, Mary, but that I think is like actually a really good kind of like, it's like a sprawling code base. And so I think that would be a really good test to see if like, hey, from this big thing, like the seed creator could interview you and say, hey, what part are you actually trying to extract? And so I'm excited to do more with that. Cool. The other thing that's on my mind, Jonathan, is that this seems to kind of, I don't know, the work that I'm doing feels like we could also be doing this on the back end for some of the validation pieces. So we might want to, if you have ideas on how to, I just like typed a note like, oh, it sounds like maybe this could be used for the validator. So we can chat about yeah, so we can just compare notes, and if we want to work together, that's fine. Or also I think like a parallel path and then like combining them at the end could be interesting too. Yeah, we can sync on that. The other thing is I did a live stream on Discord yesterday, which was fun. That was after Scrum. Got to meet some of Daniel's Brazilian audience, which was good. What else? Oh, we did the daily yield. Yeah, and then today, so I'm going to keep working on that stuff, and then I also really need to post something to this like WhatsApp group with Jesse and Justin and all that to try to
that channel feels really dead. So you just liven it up a little bit. That's it for me. Nice. Did anyone else just catch that laser show? Yeah. Yeah, so it was supposed to be like a like congratulations to Lucas. Ah, for okay. his I thought you had lesson, it but programmed to play every time like we mention your audience or something. Like, No, that would be cool. I think I was looking for something like this okay. or this. Yeah. Oh yeah. I clicked the wrong button. Yeah. For me, I don't think I have user wings. I mean, there is people that are talking like about the hackathon in the group, saying like, "Hey, I have no idea what seeds are. Can I join? Like, can I participate?" And then the other person saying, "Hey, I didn't know as well, but after the first one, I discovered in the middle," kind of thing. So, those Oh, man. conversations are happening there in the group, so I'm excited about it. There was someone that, so I think I said it 7 p.m. my time. I'll do a live stream with people about the hackathon, and people were excited about that as well. I guess that's around organizing the hackathon. I also recorded the first video explaining how it will work, and I asked Claude to publish on my YouTube. I don't. I'll double check if it was published or not. But we will have this explanation of how it works for people that are joining. Joining Discord specifically. Joining the hackathon. Like, Okay. hey, what is this hackathon about? Oh, it's about seeds. Oh, what are seeds? And Yeah. you know, that type of stuff. What do I need to deliver? The type of questions. Would you share some of those questions for me? I'm kind of feeling like we need to populate some of the channels in Discord, and I think those are probably, if those are kind of like FAQs, it might be good to kind of just either create some short videos or even some just text-based answers that people can reference. I don't know. Yeah, my goal is to. There was a few of the questions that I recorded in the videos, like if you're watching this, check the source of truth, the rules, right? That will be published somewhere, like a website or something that I will prepare with the actual rules. So there's a few of those questions, but yeah, I will prepare something more structured for people to reference. And my plan is to give the quick start today, but not like close the door for people to join. So I'll keep this like a long hackathon, because I want to participate and help everyone that is participating to make sure that they are doing seeds, and if they're blocked, I can help them. So that's my idea. Hey, Ron, I think it'd be fun to chat about like some like topical stuff, like in AI, or like talk about like, you know, the RAM price increases from all this stuff. Like, should that be like in the daily yield, do you think, or like in general, or where do you want stuff? I mean, I think every time we start a new social channel, it's another mouth to feed, and we're going to get kind of specific. We need to get kind of specific about what appears where. And there's a lot of overlap. I think right now, since we don't have a YouTube channel, Discord can be a great place for, you know, interacting with the community, growing that. So topical discussions can be there. And I think daily yield, we can kind of look to answer questions and topical points from Discord on the daily yield. So I think that's how we're going to grow it. So I think I'm trying to ask people in Discord, what do you want us to talk about on daily yield, right? So yeah, if you have anything that's kind of a hot issue that you know is that you might go to Reddit to talk about, if you can kind of try to have some of those conversations on Discord right now, I think we can start growing. That's the goal, is to start growing that community. Okay, sweet. But yeah, but the short answer about daily yield, I would totally start pivoting some of the daily yields towards those conversations on Discord, so that we can have a kind of a virtuous cycle there. So I
I think I shared yesterday with the rest of the team, but not with Jonathan. My goal for creating a seed that uses auto research is to apply that to run the ads that I'm going to run for Hackathon. So like auto research, run the ads, do the experiment, see if it works or not, and try the next one until hopefully if it works, then we have a really good ads running. So this would be like a real world usage of the auto research. That's what I'm exploring. And I like just sharing for the team this approach of not exactly running auto research, because we don't need to train the model, but like that strategy of coming up with the hypothesis and testing and me giving the feedback. I was doing so to run the ads. I would need like images, for example. So one flow is like generate image, but don't generate only one image. Create different hypotheses for different images, like create 3 of them, and then I will give feedback each round. So the next round we do the same until the AI understands what I want, and this is saved as the prompt. So whenever I need to generate that type of thing again, I have the prompt, and doing this iteration using the auto research seems to work. So for example, generating a human face using a model like that looks real and not AI slop is something I wasn't able to one shot in the past, but like after a few cycles doing this, I was able to one shot a not AI slop version of me. And this is more of like a methodology, right? Like you're saying like auto research kind of is just like a general like looping principle and looping feedback thing, and less about like the actual seed or project. Auto research itself is a way for, as long as you have a way to verify what you're doing, it can train the model for that goal. But it's actually like running the algorithm on your GPU to train the model, right? For example, predicting the price of a house. I know what is the outcome there. I know how far I am, and the model will keep training until it gets right. But like, so I can't do this to decide if an image looks good or not, because this is that's my opinion. But the strategy that auto research does, that is coming up with the hypothesis, testing, if it improves, it keeps. If it doesn't, it throw away that hypothesis and go to the next one. Like this cycle is working for me on this auto research style image generation. Sweet. Did you live stream when you were using auto research for like the image generation? I'm always streaming. I guess I was wondering if it could be like edited into this is how to use auto research, because I feel like from a seed perspective, that's kind of the missing thing. It's okay, I have like this blob, now what do I do with it? But if there was like a video on like, okay, you get the seed and then here's what you do with it, that would be pretty powerful. So this, I don't think I will be able to edit that into a video, because like the content is scattered around the stream. And the other thing is this cycle of like, for example, improving the image, it is not auto research itself. So for example, I don't need the seed that installs auto research to do that thing. I would need a seed that describes the methodology of the auto research, but not auto research itself. So I wouldn't actually be using the auto research on what I shared. But we could create another seed that is like auto research like. I mean, I guess that sounds interesting. I mean, I think the thing about like auto research in general is it's just you tend to get it, and then it's like now what is the main question? So whether it's auto research or another seed of interest, I think would be good to show like, oh, here's practical use case for either the methodology we're using. Is it for everyone hard to hear Jonathan, or just you? Yeah.
me a little better now? Worse. There you go. I think it's proximity to the mic. Change to a different one. Is this There you better? go. This is better. This is better. Okay. This is my actual Yeti mic. Oh yeah, I was trying better. to say. This is better. Okay. Is it too good? Too loud? No, it's This perfect. I had you on full volume. Let me turn you down. Okay. Oh, sorry. Actually, I did increase Jonathan volume previously, and now it was super loud. But now it's normal again, normal level. Okay, is this good? Good levels? Yeah, so I was just saying I feel like auto research itself is a little bit like a now what type of situation. So whether it's like a new skill that's similar, then at least that would also like lend itself to like, oh, here's what you could do with auto research, but here's like a different skill or a different workflow that's similar or comparable. Just anything to like get people thinking on how to use it, I think would be good for that particular seed. Mm-hmm. I see. Like a real example of why would I need auto research that would make my life better. Yeah. Yeah. Do you have anything else? No, sorry. That's it. Yeah, then for me, my status update, I guess the main things are I pushed up live the site changes. So Mary, like the changes I made for your latest design should be live now. There's not a lot of install data, but I think a few of the seeds do have some install info, or we can populate synthetic data if you want to see. But if you want to take a look at that and see if everything's good or there are other changes you want to make, that'd be awesome. I also made changes. These aren't in any of the existing seeds, but I made changes to how the like seed network, like what subseeds are needed by, is shown and populated. So there's a lot less noise. It's a bit more accurate now as well. I also did brainstorm some ways of integrating that in with the current design, but that's not in anything. And then the other thing I did was I kind of got up to speed on Swag's seed validator and how that works and what the flow is and how to run it locally and things of that nature. And then I want to keep working on that and try to get a flow so you can supply it with what like user input would be, because a lot of the seeds require user input, and so if it requires it and there's no user input, it just kind of fails right now, where it says it can't really validate. And that's kind of not great. I think it'd be good to be able to expose validation to people creating seeds so that they can test against the validator and also be able to supply like basic values on like, here's what I would expect input to be. And then the other thing I want to do is hopefully work with that and do some curation, or at least just do a little bit more curation on the side as well. That's me. Sweet. Any garage items? I mean, I think, Lucas, at some point it can just be I have another, like, discuss the like how you're doing validation versus like how the validator is doing validation. See if it can be combined for sure. Cool. Is there like a whistling on anyone else's audio? Or is that just mine? Yeah, no, I can hear as well. Is it Okay. my AC? Let me see. I don't know. We can. I don't hear an echo, so it's probably me. No, not an echo. It's like a whistle, like a really like high pitched. Did it solve? Yeah, that It stopped stopped for me. Okay, I muted Jonathan. Yeah. No. And now I unmuted him. Here, let me try. Something in his setup.
It's gone now. Okay, I just Oh, muted no, my. it's worse. I muted my mic, so there's something about my mic then that's causing a hum. Yeah. Yeah. It's like It's like, white didn't know if I noise. was going crazy. No. Yeah. Cool. Any other garage items? You want to talk through the eval stuff a little in more detail? Me or Jonathan? Oh. Jonathan, do you want to Just chat through wanna talk. the eval stuff and put it down now or later? I can't hear him. One whistle for yes, two whistles for no. I can talk about validation with you because Okay, great. Let's have a validation chat. Daniel, I want to talk All to you right. about hackathon and how I can support that and how oh we can yeah. leverage that on Discord. Cool. I'm gonna drop because I don't need to be in either of these combos. When's a good Right. time? Bye, Mary. Bye. Bye, Mary. Yeah, when's a good be in time? like an hour. Yep. Did you when- ask when- to me? A good Yeah. time? Yeah. I don't know. Now, before Lucas and Jonathan starts. All right, cool. Well, I mean, if you When two it- are gonna, I don't know if you can hear me. If you two Right. are gonna talk, and Lucas and I are gonna talk, can you hear Well, I me? think Daniel wants to be involved too. I think Okay. No. I was. we can have a I whole didn't- engineering-wide discussion. Okay, We'll- yeah, we'll we wait. can. I'll wait for you. Okay. This will. No. So, Rowan, can we chat it like in 30 minutes? We can. One thing I am a little distressed about is I'm not seeing some footage in the Dropbox folder that was in there. I don't know if that's something that it's a bit of a fire that I need to put out. I'm not sure where it went, but we can talk about it in half an Yeah. hour if you want. Yeah, in Dropbox the- should do like backups or. Yeah, I'm pretty sure let me know what was deleted, and I can take a look if we should be able to Okay. recover that. Move-in day. There's no footage in the move-in day. All right, All right. talk later. Thanks. Thanks. Cool. All the engineers. Well, Mary's an engineer as well. Yeah, that's true. Okay, so the work that I've been doing is focused on like evals mostly. So I want to take like a raw project source, like from GitHub or some craziness that like Mary has, and figure out a way to create a seed from it in like an isolated way, so that I'm not like using Claude's like project memory and like, you know, like it needs to be kind of like a clean room-esque thing. So that's one part that I've built. Then the other part is like getting it and running it on inside a container, like inside a Docker container, or like I did some work to get it running on the Mac VM. So that part's good. Like, are you using Mac VM? Because of any specific you need, like you went to. Well, so I was noticing like the Dampy thing. I thought would be a good thing to have as an email too. It's like another kind of like vibe coded app or whatever. And I think a lot of the stuff that I can see like there being macOS specific things that we're making was my hunch. So creating an environment for those to run. I thought there was another one, but it's not coming to mind right now. But What you described is like it's similar to what I'm doing on my end to develop the seeds, and I don't know. If it's helpful, I can share more. I had a few learnings on the past. First iteration was trying to set up the substrate. I'm calling substrate the container. As a seed. Takes time to set up.
not deterministic. So what I did is, my setup is with Linux, Ubuntu, and Claude, and my people. Those three are a part of my substrate. And whenever I get to that point, so fresh machine, the only thing that is there is the necessary for me to run an agent and ask the agent to implement something for me. That I create I don't know I don't know if I create a snapshot or something. I don't know if it's a snapshot. I don't think it's an image. I think it's a snapshot of that thing. And the only thing I do is I create a bank of Claude offs. So I manually, it doesn't need to be manually. I use automatically, but you could do manually if you don't need to go through the automatic setup process. Set up 10 authenticated Claudes into volumes, so they're mounted into volumes. And so this gives me, I can only run 10 machines in parallel because I have 10 authenticated Claudes. And I don't want 2 containers to be using the same authentication, because this cause issues. So that's what I'm doing. Fresh container that I can spin up like in 10-15 seconds with the necessary stuff to hydrate a seed using this cloud mounted volume as a way to not need to manage authentication on that substrate. If I tell the agent to implement, after it's done, I don't trust, the agent will always say that it did the work properly and it's working, and he did his own checks and his checks is passing. I don't care about that. I mean, I care. After he tells me he's done, then I go to the external validation. That is a separate engineer, like running on my machine as well. Doesn't need to be in the container. Just like, hey, when the agent's done, I will do this myself. So instead of me doing this, you tell a browser to do my thing. After that is done, tell me, then I will verify. And if the browser catches stuff, it needs to report to the engineer that is managing like 5 or 10 of these hydrations happening in parallel. He changes the seed. He spins up the same cycle again and keeps doing this until it works. Yeah. Yeah. So on the end, I've been looking at, first of all, for manual stuff that I do, I basically have the same idea of I want to be able to spin up VMs like super, super fast. So I use a Ubuntu project called Multipass, and I have like an image set up with basically everything I generally need, including Claude, and then can go from there. The one thing that I've had issues with is for using the subscription to Claude, it does require me to like manually log in every time, and I don't want to use a API key to automate that just because of costs involved. So that's my one like manual thing. Whenever I have to spin up an image and start running Claude, I have to do the login flow myself, but that lets me spin them up, do whatever I need, tear them down super fast. That's for just my personal manual purposes. For how the validator works, that just uses a Docker image, and just will try to run the install. It uses the Claude-P, so entirely non-interactive, which, so I want to look at, can I supply, if we're going to try to do a seed install in an automated way, can I either supply just like a file, like here's what to do when you want to get to the questions, or do I need to do something where it's like, running in tmux and then automatically kind of answer as it goes? Because it could come up with something that wasn't defined, and I may still want to be able to fake an answer. I'm not sure if that's the right approach. So I was thinking of trying something like that, because I know both of you, I think, have had like success doing tmux-based control of one agent talking to others over tmux, it seemed like. So I was gonna probably steal some of that. And then I thought it would be nice also if you're making a seed and want to validate before you submit, or kind of run against how we do the validator, to be able to say, okay, just like validate this, don't actually add it to the catalog.
And then I was like, oh, like Daniel made a way to view the Tmux session in a web browser, so maybe exposing that would also be kind of interesting to keep tabs on its progress. I didn't share, but whenever I do the hydration of the seed, that's the process I'm calling to doing the one-shot install. I ask the agents record the terminal, so I can see the 40 minutes or 30 minutes long process of the terminal doing the install. That's one video that I extract as artifact as proof that the install worked, and the other is the external browser using the thing. So those two videos I currently capture on my setup. Yeah. So my reaction to what you shared, Jonathan, is like the mounting volumes with the cloud will be helpful for you, because then you don't need to manually, you do this like 10 times once and that's it. And yeah, definitely like with my people inside the substrate, this interactive installs can happen because you have an agent that is seeing the messages in there. Yeah, maybe then I can at least try some of that approach. What's the best way for me to like get up and running with that, would you say? I think I do have two repos on my personal Git. One is for this substrate, and the other is for my people itself. I can share that with you, and hopefully it should be easy. Let me get the links for you. So Plukas, when you run yours, what do you use to determine like, oh, the seed is set up correctly? Do you have like conditions on knowing if you're in a good state or not a good state? Yeah, the main work that I've done so far is just like given a seed, I'll go through the actual install of it, and then I'm evaluating the results of that based on one, like if there's like a test suite in the repo, which I'm not relying on, but it will run some test suite if it's there. And then I'm also like for these eval ones, I'm creating like manual evaluations about like, if it's like a GUI thing, like does these elements exist? Like it's creating some sort of verification spec for the ones that we're doing the eval on. Because my main goal is like, hey, is the seed creator skill getting better over time? And so like that's my main focus, but there is like a lot of overlap with like the seed validation, I guess, as well. Does that? Yeah, were the evals expected to be made by seed creators themselves, or is that? No, I don't think so. I think yeah, I guess I haven't thought too much about that, but I mean, there's some part of this like interview where you're like extracting out the essence of what the seed is, and like maybe as part of that, it's like what maybe yeah. I don't really know how that verification section in the seed's going to get created, but it's definitely part of it.
we're just kind of realizing that it's like we have all of these like really like complicated tooling about like, you know, Docker and spinning all this up, which is really helpful for like us in the background validating or like doing evals, but that's not really something that we would have access. That's probably not going to be part of the seed creator itself, right? Like I don't think we would want to have all these dependencies on that for the seed creator, right? Like if you just have some vibe coder project and then you're trying to extract a seed and we're telling you to get Docker and all this crap, that might be too much. I don't know. What do you guys think? I guess, I mean, well, part of the beauty of the seed creator is it could be a seed itself that installs all these things that you need, I suppose. Yeah. But I would say, is it something to consider running remotely? Yeah. Yeah, for us that we need to develop seeds, it makes a lot of sense to have all of that. If I'm like a normal person and I just have my workflow and you're asking, hey, can we create a seed out of this workflow for you to share this? Not necessarily I want to have like 10 containers doing the thing running on my machine and babysitting that process to see if that seed works or not. But if we are able to create this skill creator flow that can be a example. Hey, I'm talking about my flow here on this YouTube video. You pull that, you extract all the features and run through this process. Maybe as a I don't know, like for example, in the hackathon, if people want to develop seeds, it will make a lot of sense for me to host this where they can paste their seeds there, or like paste their project and see that service creating the seed and showing the result and the live thing running and the videos that show it works for them to just see if it works or not. And it will make sense for me to have this thing running with my people setting up the containers and doing the hydration of the seeds and recording the videos and doing the loops, and just let them know if the seed is working or not. I mean, I think the question is where, and maybe we don't have an answer, but it's like, where do we need the human in the loop and where do we not need the human? Because if it's here's a project and we're kind of saying we can automatically turn it into a seed for you, then this can kind of run anywhere and doesn't really require users to do too much other than submit a URL and then probably do some final testing. But if there are places we absolutely need a human, then we need those injection points somewhere. If we're able to do the seed creator that does all the verifications, then we don't need the humans to do the verification, and like we have a reliable seed creator. Currently, I don't have this, and that's been my pain point. I need to do some sort of interaction with the output and let it know that that's not exactly what I wanted. I wanted, where is that feature? I clicked around these buttons and it's not doing what it's supposed to do. Right now, I need to do this because I don't have the seed creator that I can trust 100% and know that the thing will work. So if we're able to achieve that, then we don't need the humans. Yeah, what do you think a human? What's your example of a human being necessary, Jonathan? So I think if you take the life dashboard ahead of time, that was very like before this became a seed, that was very like SAM oriented. And so there were certain things, at least when I was creating the seed, that I was like, these things that are like
oriented towards the person you need to ignore. That was just like me looking at it. I don't know how much. Mhm. I mean, I guess if it's not human oriented, then why is like installation not just a skill on like, hey, here's a GitHub project, go install it? Like, where do we define the line of like, this is what's useful to a seed? Because if we're doing all automated transformations anyways, then like, where does the seed itself come into play when it can be a skill kind of wrapping around everything? Maybe I'm not totally following what you're saying, because like I'm imagining like that the simplest form, like the seed creator is a skill that'll like look at your project and like ask you questions and then output like a seed MD. I guess my question is like, okay, so why would that not be a runtime thing versus a make some artifact that's a seed and then we run the seed? Why are we doing an additional hop into a seed? Would be my question there. Where does a seed get us? That just saying install this project doesn't get us. Yeah, so I think like, yeah, I guess it's like one of the, yeah, what you're saying is like when I'm talking about like abstract out the essence of like the family life dashboard, it's like, you know, understanding what accounts you need to create, or like the calendar URLs like are going to become inputs or whatever. Is that's what you're saying is like the human part? Well, I think when you run a seed, that gets it installed. So it's, I guess what I'm saying is if everything's automated, there's no additional like information going into the seed. So why would it not? Okay, so we have this GitHub project. Let's say it's family dashboard. It's customized to Sam. If we just had a skill that said, install this, do whatever you need to do, I then it see. gets installed. Whereas if we have a skill that says make a seed, then we make a seed, and that basically extracts out all the SAM stuff. But all the things like verifications, things like that, aren't really special because no humans in the loop. It's all generated by AI anyway. So we're doing this hop to make a seed, and then we're saying install the seed. So we're kind of getting to the same point, but with an additional hop of all the seed mechanism. Whereas we Yeah. could just say like install the project. So I feel like if there's the additional hop, then there needs to be what makes that hop special is kind of what I'm wondering, if there's not human judgment or human intervention somewhere in there that's like adding to it. Yeah. I mean, the thing that I come back to all the time is like that I don't, maybe this isn't like what Sam would say. Like, I don't know, but like I don't think that, I'm not trying to create this for people that have like GitHub repos. You know what I mean? Like I think that as a concept is probably like, you know, like more of like my dad who's like vibe coded all of this stuff and it's like a mess, and then it's like we're trying to just create some sort of way for him to share this thing. Or, you know, like I think our stuff's like really structured, and then in that case, yeah, like maybe just sharing the code would be easier. But like the seeds, like getting some piece of whatever this mess is into something that's like reusable for other people. Right, like, because what you said, I mean, you're kind of like questioning what the value of a seed is, which I always, you know. Yeah, it boils a little bit down to that, I think, is Yeah. Yeah, I don't have a good answer, I guess.
That seems like a existential question a little bit. Daniel, save us. What do you think the value of a seed is? Have you ever pipe coded something, and then you wanted to maintain that and add more features in a way that works without breaking all the rest of stuff? Did you ever face this, like, okay, I've coded this thing and now I want to add another feature, and after 10 features, the next one I add, I can get past the 80% mark. Always break something. But if you could have the seed that describes the thing in a way that you know you can add more features, because all of them can be verified, and you know that your entire software will work, versus just breaking after you add something. So I think if we figure out like the way of creating seeds or installing seeds, they're essentially the same for me. We would be able to do that, because we have Jess's feature cards. We know all the feature cards for the software. The person installing is going to have this thing working with all the features. If this person wants to add a new feature, it will be able, because it's just adding a new feature card to the seed, right? Because we know how to verify, we know how to do that. It's just that today we don't, but after we figure out, we will. And I think that's that would be super cool. So it sounds like your approach and mental model is maybe a little different than mine, and that what you're kind of saying is that the seed itself is all the instructions to write the software, whereas I think I've been taking the approach of, oh, there's like a GitHub repo and we want to make it kind of easier to install, but you're saying the seed contains everything needed to construct the software, kind of like Almanac was, I think, more the instructions than like, here's a GitHub repo. Yeah. I would say that if it's just installing, then that's a different type of seed. That's a simple seed that is just installing and make sure it runs. And we don't need to, in that example, we don't need to care about generating. It's just installing and make sure that it's installed properly and running. But personally, I think the generational one is more interesting to me than just installing. Because installing, like, if it is just installing, like, well, I don't know. I was tempted to say that I could ask Claude to install everything that I need. Yeah. But I wouldn't say that 100% this would work. Like, maybe if someone did install and figure out all the edge cases and documented that into a seed, that's a useful installer for my Claude to read and do the install for me. Yeah, my take is kind of like the dependencies can be like real projects, right? Even like, like if you have a real person creating a real project, like that can be as a dependency in a seed. And then like seeds can be like this really nice human pros for installing and generating like vibe coded software or something, like additional layers on top. But if you're like know what you're doing, you're gonna like write unit tests and you're gonna like have CI, CD and stuff, like, that can just be a GitHub project that we could be a dependency for a different seed, or, not be anything related to seeds. If I was going to do a project like a SaaS or like any project that I would develop as a seed
even if I would develop as a seed, because there is only like a point that I can reach just by vibe coding, like the 90% or the 95% or the 99%. But at some point, everything breaks and you can't maintain it. So So what do you do assuming I then? have a You seed that works. just you delete the whole folder and then you rebuild from the seed? Yeah, yeah. If I can't do that, then there's no point in continue building because I can't maintain. Mm-hmm. And not necessarily like this is just like talking about more lines of natural language describe the thing, but like uh, for all the features, like what is all the tests that the feature depends on to make sure that that feature is working. Well, I think maybe that's like the heart of the question is like, what is the validation? And we can have AI come up with validation, but how do we know that's exactly right? I suppose that's like the one spot where the human might have better judgment because the human knows what the features are and the proper way to validate. So in like seed creation, I think maybe that's where the human needs to be more in the loop is like, okay, maybe you give me suggestions on how to validate, but is this enough? Are you validating like the crux of the product that the seed represents? Yeah. On my people, when I'm creating new cards, new features, or new tasks for the AI, I don't need to publish a screenshot or a video. That's me as a user, I don't need that, but the AI needs to do that. And then I ask, and then I ask the cloud to hydrate that seed, sees that requirement, builds the UI. The UI works. The agent driving the thing testing is able to use, but I see those things there in the UI which I don't like, and the AI doesn't care about. But like instantly, when I see that, I know it should not be there, and the AI for some reason doesn't catch that and leave it there. And then I like at least if I'm able to correct on one fix on fold that change in the seed, okay, but like it was required for the human to at least once see that and say and create a rule like don't add this thing to the UI because the human doesn't need that. That's for the AI running the thing. So definitely, at least for me, like there is some human in the loop. Yeah, I wasn't able to do something without a human in the loop so far. At least in some part of the process. And the AI was able to like the thing was working. It's just that I didn't want that thing there. And maybe the task wasn't good enough to catch that. And so you would say it's better to iterate those types of things on the seed at the seed level than the current software level, where it's like you change on the current software level and at the same time, if it's like a no, I don't like this, then that goes into the seed as a validation at the same time. So it's like software changes, validation, chain updates. The way I'm doing, I'm not changing the software. I mean, it doesn't work changing the software. At first it was like, I'm building my people, I'm using my people. I don't like this thing, I want to change. Hey AI, can you change the live thing that I'm running?
and also update the seed for me. Like I did this for a few days. And then when I was like, okay, let me see this how this seed is looking. So it was always live patched, the thing I was using. Hey, can you install the seed? Like which seed? Like like the seed was like completely hard coded with stuff, or the seed was not something that worked. And now I am strictly prohibiting the AI to change doing live patches in the source code in the software. The only way for the AI to add, the only thing that AI can add it is the seed, and then do the hydration, do the install of that seed, and see if that produces the software I want. So that's my process. Edit the seed, ask it to create like maybe 5 containers at a time, see if it works, and most of the time it's like, did the hydration, did those tests. Me as a human, I will manually check the result. It's not good enough. There's something else to change, and then change the seed and do the loop. I mean, I do think that sounds better, but doesn't that take like a ridiculously long time when you're doing it at the seed level? And Yeah, but it's because I didn't nail the thing, right? For some time, yeah. That's what I'm exploring. I want to make this work. And yeah, with my people, I would try something now. Instead of this process of like doing the seed level change, it's expensive, right? Takes time. So I want to experiment breaking into different seeds. So, for example, I was building a watchdog to make sure that the team is working. And for me to add the watchdog, I was having to add the whole my people seed to add that feature. Instead of doing that, I want to experiment. That's the base of my people. That's my people seed, like the center of it. If you want to have the watchdog as well, install this add-on seed, and then you have this feature. So if I can save the state of a my people that was hydrated and was working, then I can just test this this other feature that is the watchdog, and the other features as well. So instead of building the entire thing, so this is something I'm testing as well. additional thoughts, Lucas? No, feeling kind of low right now. Because all the stuff you guys are like, I just, yeah, I don't know how to. I feel like to make a good seed, like the creator itself has to go through this like hardening step, and I don't know how to like. It just seems really heavy and like a lot of. Seems Full-time job. time consuming, and it's like you're gonna have to spin up. You know, the user already has something that's working, and then you're gonna be trying to like isolate it and spin something up on their computer without breaking what they have and showing them this thing and getting their feedback on it. Like it seems a lot more heavy-handed than I was hoping.
I mean, maybe some of it is what's our assumption on what we start with as the base, because I think coming into this conversation, we all had different kind of assumptions on what the start of a seed was. I feel like, to recap, correct me if I'm wrong, I feel like Daniel's was I start with the seed, everything's in the seed, it's a blank slate, and I build the seed. Mine was there's already some existing GitHub repo that probably has install instructions even. And then I feel like Lucas, yours was there's kind of this code that maybe my dad made that's not in like a programmer friendly form, but it's like code that works that actually is useful because it was made. So I feel like, I don't know, correct me if I'm wrong, I feel like we all kind of came from different starting points on how a seed starts. Does that like jive with? Yeah, I think so. I think Daniel's is like the most extreme. Like, would you like you wouldn't expect somebody to start with nothing, right? And just like create like your expectation isn't that seed creator is like, what do you want me to build for you? Right? Like you would have to point to something that's existing. Like if it is like a Git repo or a folder of met. Yeah. Hey. So um from when I was doing Almanac, I did start from Mary's GitHub repo, which had a deployed version. So I had like the UI reference of what it really looks like. And the flow was like, hey, we need to build Almanac. There's a you cannot copy the source code at all, but there's a live version. You can go there, you can take screenshots, you can compare whatever you're creating versus whatever is there deployed, and do the hydration, do the hardening of the seed, throw everything away, do the install based on the seed, compare the result. If everything that is there is not here, your job's not done. So that's Almanac. I did start from that. My people, like, I had the idea, I had the concept, like it worked, the system of messaging agents, and then maybe there was a brainstorming that was like dumping all the features that I cared about, and then build something and iterated from that. When those guys cloned Claude, when Anthropic leaked their source code, like the description of the software was the software itself. So hey, here's all the features. Like figure out what is all the features that this thing is doing, and I mean, here's the description of the software. Here's the seed. It's the software itself. I don't know if you remember like Strong Beard presentation 1 year or 2 years ago. It's like, if I can see all the change logs of the software, like all the new features that were released, I'm able to build what the software looks like today. Or if I do have the source code of the thing, the software, I can build the software again. So I guess a question I have, and don't take this as like being adversarial, I just want to kind of like think through, is why is having it in like a seed markdown form with validation better than source code with validation? That's a good provocation. Um,
Yeah, I mean, I mean, some of the. I'm not saying these are like in order of why we're doing it this way, but one is the source code, like the dependency supply chain attacks, like without having code, and you're just like describing what you're trying to build. You eliminate that vector, and the thought of being like software is free to build. So you're just like creating like a structured recursive way of describing what you want, so that when you do install it, you can remove those attacks, like they're just not there, or you can customize it and build it in any language that you want. There's an argument that's like maybe source code is like a more exact and a more descriptive way of describing what you're trying to build. Like that's definitely a good argument. I think if we have a good seed, that doesn't have all the problems that the code has. In code we will have like, maybe if we look at the source code and try to say like what is the feature that the user was wanting, maybe there's a lot of things there that are not true anymore, or stale code, or bugs, and there's bugs. Is that the thing that the user wanted? So from the description of what the user actually cares, I know that that's what the user wants, because that's what we're documenting. In a world where we can, in a world where software is actually like free and fast to generate, then we don't need the source code anymore. We just need the purpose for that code, like the problem that the code is solving. So we could say like, oh, Claude 4.6 built this version, but there were bugs. We just pointed at Claude 4.8, that's the new one, where Fable, save, rebuild it, and then just magically has less bugs, because we're not dealing with the software artifact. Yeah. Yeah, exactly. Software just gets better over time naturally based on the models improving. It's great. I like that. Okay, so before I go, like I have questions. If you guys think that how deep should the creator, like for the creator, when we're like, hey, like any user go install this thing to like create a seed from whatever you have running. Do you think that should like take a long time and do all these isolated and hardening and Docker builds to like try to perfect the seed in this like single shot? Or should it be like a more looser thing, and then we have all of these specs like in the cloud or whatever to try to improve and the seed that way? Or leave it more up to the user to like manual. Well, okay, so my first question is, what's the current input you have to the seed creator? If I was to use it, what's my input into this? I assume the output is like a seed, but what's the input Yeah, the currently? input is like it's some sort of source code or like project, and I think there's like some sort of interview process about it right now.
From a use case, like user case scenario, they have some source code, and I guess probably someone has said, oh, I'd like to use this. And they naturally think, oh, I'll convert this to a seed. Is that like the kind of case that we're targeting? I think so, yeah. So then I think the question becomes, how much of a burden do we want to put on users? How much of a hurdle, like, which really implies what's the payoff to them, because the more burden, there should be more payoff for Yeah. them going through this process. I mean, I feel like it's okay to run things on someone's machine and do a lot to try to tighten and harden it. I feel like that's only a good thing. I mean, if it takes time, but it's fully automated, you just have the machine Yeah. running. So I don't feel like that's a huge downside. But I mean, clearly, if it's like installing a bunch of stuff on my machine that I might not want and taking up, you know, very now costly gigabytes of disk space because Yeah. computers are more expensive, then, that's a little bit more of a burden. Clearly, if it can clean up and play nice, that's fine. If it's a lot of manual intervention, when maybe only one person has asked you to share it, seems like a bigger ask. But if it's the type of thing where, I mean, I know we're not really headed in this direction, but it's like, oh, there's like monetary value to me sharing it. I can make money off of sharing it, or something where there's like significantly more, where I can get credibility by sharing. There's more like advantage, then I think Yeah. people would be willing to like polish something. Yeah, there's probably different levels too of like how much, maybe that's part of the creator too. It's like asking you like what fidelity do you want to try to recreate this thing in? Because I can see a thing with like my people, like in Daniel being like, oh, I don't want that button there. Like maybe that's like so far off from what's encoded in the seed, where it's like the seed's super minimal and it can just kind of describe a very generic setup of how Daniel's thing worked. And then it's on the person implementing the seed to like kind of fill in the details for how they want it to work for them. Like that's one extreme. And then another extreme is like a seed being like really detailed down to like what the buttons are, like all the buttons, and like a more faithful recreation of my people. But then that would be more of a hardening loop, and like it presents you with different artifacts and you're like, okay, this one's close to my vision, but it doesn't have X, Y, and Z, and you kind of keep looping that way. Choose your own adventure. Choose how much time you want to spend with us. I mean, another way to look at it also is, at the end of the day, who's making the software? If it's a small fun on the side project, that's one person. If it's actually like a company trying to make money, and a seed is how they do deployment somehow. Because it's Mhm. not like in the future world, like, yeah, software maybe becomes more free because it's so easy to create, but companies aren't going away. Yeah. Like, enterprise software is not going away. Yep. So I don't know, like, I don't think we've been targeting or thinking about targeting that, but if we did, how does that actually change the equation on seed creation? Yeah. Then you would. I'm sorry, I don't have an answer. I'm just like kind of brainstorming on that, because it's like, oh, if we're going to ask someone to like spend a lot of time, then there needs to be better incentive. But companies have incentive. Like, humans doing side project have less incentive.
spend a lot of Yeah. time with it. Okay, this has been a lot. Been to digest, I think. Anything else you guys want to go through? I mean, unless you can let me know if you think I should change, but I was still gonna, I think, try working on getting at least validation flows. So if there's non-automated or non-instant parts, like answering questions, I think that'll probably always be some constant of trying to pre-supply answers for validation on a finished seed, anyways. That still makes sense to you? Yeah, definitely. Can you? Well, I think. Can you give me an example of like what these questions would be? Like for the life dashboard or like their Airbnb dashboard, like what's your hostx token, what's a iCal Oh, URL? yeah, exactly. Yeah, totally. Like when I'm developing like for Domo, for example, it's like, what's your SSH credentials into the Raspberry Pi? Like, what calendars? Like, it will connect to to your Google Calendar thing, and then through Claude, and then it'll ask you like what calendars you want it to select for you. And it's like, as part of these eval runs, these are all like either like stubbed out or there's ways of saying like, yeah, I'm basically creating a profile, and like these are the answers that you will answer during that flow. So I think it makes a lot of sense. Cool. Okay. Cool. Okay. All right. I'm gonna head back to gather here. Good luck, Lucas. Make this installer work Thanks, guys. and share Will with do. me. Yeah. All right, see you. Yes, yeah.
Cara, será que eu cheguei a gravar os vídeos ontem? Do Watchmen, participar e poder ganhar o prêmio. Obrigatoriamente no envio. Informações das regras sobre o que ser enviado vai consulte a documentação. Próxima pergunta. Outra coisa que vai acontecer, eu vou... Tá, esse aqui é o 795. Tá entre o 795 e o 798. 796, 797, será? You can, yeah, first, I don't know why Ron quit, he always stays. Esse aqui, do eu, vou tirar. Alguém consegue me confirmar esse papo? Tô vendo que se hoje é 19, eu só anúncio pra se inscrever, etc. Alguém consegue me confirmar isso? Pelo que entendi, vai durar um pouquinho. Hoje vai abrir e ver se... Hoje vai abrir... Vai ser tipo um hackathon longo. Aí, pessoal, pra quem tá em dúvida, eu vou fazer um hackathon longo, tá bom? Não vai durar um dia só. Até porque eu acho difícil vocês conseguirem... Com todo respeito, né? Acho difícil todo mundo conseguir criar uma seed que funciona num curto prazo de tempo sem ajuda. Que foi o que eu aprendi na vez passada, né?
Ah, eu ainda não fiz essa análise aqui. Cara, isso aí tá mais parecido pro que eu quero. As fontes ainda estão uma porcaria. Isso parece que foi feito com sei lá, um script Python para colocar umas palavras em cima do negócio e ficou essa porcaria. Isso é o que parece pra mim. A imagem da direita, ele se perdeu ali em como fazer o Daniel. Não ficou tão bom. E o dedo ficou esquisito. Tem alguma coisa estranha com aquela imagem lá. Mas a da esquerda ficou melhor. Ficou o Daniel de fato. Eu acho que o que eu não gostei da direita, o cabelo ficou grande. Grande além da realidade, entendeu? Ficou maior do que o tamanho de fato do cabelo do Daniel. Essa aqui, as duas estão ruins, né? De novo, o texto parece que foi feito por um script Python que botou um texto qualquer bem feio em cima da imagem, ao invés de ser um negócio legal. E a imagem do fundo não faz sentido nenhum, né? Os dois estão uma porcaria. A imagem nada a ver com nada. Se a gente tá falando do cloud, por que não tá o ícone do cloud ali, né? O cabelo da direita tá, nossa, só por Deus, tá uma porcaria. Muito ruim. As duas estão bem ruins. Mas a da direita tá pior porque não conseguiu nem fazer o cabelo do Daniel direito. A cara ficou boa. Não, eu não postaria isso aqui nem a pau. A da direita tá muito ruim, é um lixo. A da esquerda, o Daniel tá bem feito. Acertou o jeito de fazer o Daniel, o cabelo do Daniel. As cores tá fazendo sentido com o que tá aparecendo na tela. Mas o texto é ruim e a imagem que tá aparecendo no fundo é ruim. Fazer um café aqui, daqui a 15 minutos tem live.
Oh, here you are. Hey, all. Hello, hello. Hey. Okay. Mary, how are you feeling about... Oh, sorry. How are you There's feeling about echo. Is there? I don't know. I don't hear the echo. Is it on me? No, your video is frozen, Mary. Oh, no, it's not anymore. Or... I think we're good. Is it? Okay. I'm on Safari this time, so. Nice. Why do you use Chrome? Is because of It's DevTools? just better. Yeah, I don't know. I guess I just have for the longest time. I feel like most people use Chrome over Safari, but maybe not. Once you get used to a tool, you just don't want to switch off of it. Yeah. Okay, so Mary, this topic's an interesting one. It could go in so many directions, right? And I think what I'm trying to get to here is that, with the abundant availability of low-cost models and people's access to these tools, what becomes important, who gets to use them, what are the ways that you can utilize them safely. And one thing I want to kind of start talking about. I don't know. Sorry, I don't know if you're gonna get all of that from me. No, that's just okay. I don't know. I just use whatever default model is on. I'm Okay. not exploring these new models out of China. That's just not how I've used AI. Yeah. So to be transparent, Okay. All right. Well, then. a lot of the questions weren't about that so much, so I didn't really prep on that. No, that was either. just kind of an opening kind of gambit. Yeah. But Okay. we can get. I was gonna kind of intro it that way, but then Mhm. I think if there's any particular questions that you think you can answer, I can kind of I can adjust my opening to kind of be a little bit more specific towards those. Is there anything I thought, if you didn't mind, I was going to ask you a little about your background? About my background? Yeah. I got started in visual design, switched over to product design probably about 10 years ago now. But that was kind of an interesting pivot that I think plays into the resume question you have later. And then the last 2 years have been kind of doing more of this exploratory 0 to 1, I don't know, whatever it is we're doing right now. Yeah, I think that's what I am looking for from you, is how you've kind of become this AI design engineer, right? And how you've kind of folded in these new capabilities because of where you're at professionally, but also the access to these tools. I think if you talk on that we can cover a lot of ground on that stuff. Great. I'm hoping. Cool. And Daniel, you're obviously more from an engineering background, but do you feel like you can talk about, because I'm assuming that a lot of our audience here, all 10 of them, 6 of them, are somewhat similar to Mary, right? In that they're kind of developing this kind of engineering capabilities set, right? Yeah, I think there's a mix. There's people that works as a developer. There's people that come from marketing background. There's people that come from a different whatever. There's engineers and there's no engineers as well. So, Okay. All right. Yeah. Let's jump in. Yeah. Cool. Go. All right. Hello. Welcome back to the Daily Yield. Thanks to everyone for following along. I'm here today with Daniel, my co-host, and Mary Dyer, who is the resident plow designer and an engineer. And today we're asking what cheap, widely available AI means for people.
An open weights model out of China, the GLM 5.2, landed this month, beating ChatGPT 5.5 in real coding benchmarks at about a sixth of the cost. Now, good models are getting cheap and abundant at once, so the model stops being the scarce thing, and the question is what replaces it? And our answer is people. But cheap models, they democratize access. Anyone can build now. A solo operator in Sao Paulo can build the same thing as someone at a startup in San Francisco. But access isn't the constraint anymore, and the constraint is judgment. So do you know what to build? Do you have the nerve to build it in public? Can you reach the people who need it? Can you sustain it? And for Plow, if models are free and abundant, the scarcity shifts. If not capability anymore, then it's trust. It's the signal that says this seed works and this person knows what they're doing and you can use this. That's what Plow is building into, and that's the layer that matters now. So we're going to open the discussion out to talk a little bit about Mary's background, because Mary started life as a designer, specifically, I think, working in the UX space, helping companies develop their products and their user interface. Can you talk a little bit, and I noticed that in your LinkedIn, you describe yourself as an AI design engineer. Can you talk a little bit about that for us? Yeah. I feel like whenever I was a design manager at a previous company, as a product designer, we used to always joke that like no product designer comes into product design like in a straight linear fashion. It's always everyone has a story behind it. I think that's what's really wonderful about design, is it's more about, I think, how you think and how you solve problems than any one hard like visual skill. And so I think that's been the most fun part of kind of pivoting into this new role as a AI design engineer, as I've been kind of calling myself, is I'm no longer just designing products. Like I'm no longer just like creating the UI, the UX and handing it off to engineers. I've like started to unlock with AI this like new process of like full-on prototyping or building and shipping iterations of things from start to finish. And like, is it the best quality? Not always. Like, are we productionalizing, or like, am I creating entire apps that are being productionalized? Like, certainly not. There's a lot of things that I still only trust handing off to the real engineers to like really build in durable ways. But with AI, I feel like we've really unlocked these extra layers of skills that designers can kind of take on. Yeah. And All so right. you see, I do have a question. Like, why did you say you are a AI design engineer and not a AI design engineer? Because I don't even know what that means. I like kind of jokingly put that on my LinkedIn profile. I think my Twitch handle, which I admittedly don't get on as much as I probably should in this build in public era with Plow, but is job untitled. Like, because I'm like, I don't know, like working at a startup as a designer, I'm like doing everything from I don't know, up our Google accounts to designing things to, you know, building web like landing pages to social to now I'm building internal tools sometimes for us. I'm on GitHub. I'm, you know, building out life dashboard. I don't know what I'm doing. Yeah, I think so that's why I quoted it out of like, what is it? What is an AI design engineer? What are we calling this role right now? I certainly don't know. I don't know if other people know. If you have a strong opinion, anyone out there, please let us know. Yeah, I actually think like this title makes sense. Like Mhm. there is people that use the title AI software engineer, and you're doing software engineering using AI. You are like, if there is someone at the company that I trust about like building like designs that make sense, like beautiful stuff, like I will reach out to you. So you take care, like you build software, you build the designs, you're using AI. So I think it makes perfect sense, like AI design engineer title. There you go. Okay, I am an AI design engineer. Yeah. Right.
So I'm sure there are a few people kind of doing the same thing, right? Because this is a huge unlock, the availability of these tools. So can you talk a little bit about what you've built, like what's been kind of fun to build, what you kind of feel like any gaps that you've filled in your life, you've been able to kind of create yourself without needing an engineer? Yeah. Okay. Can I go off topic from Plow Yeah. a little bit? Yeah, Okay. of course. We're kind I of feel getting like to this has been, know like, the the- team well as you guys come in, so it's all on topic. I'm like, I mean, I use it for work, right? Obviously, Right. like built internal tools. I think it's come up on a couple different like sound bites already, so I don't know if we really want to get more into it. But I also, I mean, this is for Plow too. Sam kind of built out this like family life dashboard. So it's like a tablet kiosk that he has on his fridge at his home, but it's very tailored to him and his family. And he's got three kids, and like just managing that life. Whereas like where I'm at, like I just got engaged, so I'm planning a wedding. I'm moving in with my fiance. Like I just have very different like life organization needs than like Sam and Abby do. So it's been fun. I've taken his code and like just been hacking on it and like making different widgets that make sense for like the two of us and the life stage that we're in, and like so that's been fun. And then also like kind of pushing that back into production, and like, you know, in chatting with Abby, who is Sam's wife, like some of the things that she wants are also things that like Jake wants. So like I'm able to kind of like help them out too in certain ways. So that's certainly been fun, and that's something I've been making. But I think like the biggest, craziest like unlock for me when it comes to AI has actually been like planning a wedding, which is really funny. Like it makes sense, right? But like Yeah. I like found my wedding venue using like the original Plow product, which was like a texting agent. And like I had it like go and like research like 10 venues in Paso Robles, like California, wine country. And like Yeah. it came back with like, you know, like maybe like 3 of them were quality, but we went Right. to one of them and we loved it and we booked it. Like That's it was amazing. amazing. And like since then I've been like doing research. And so like I'll have like my agents like go off and do research and build it into this like dashboard where like I'm not an Excel person, like never really learned it, don't know the formulas. It's not quite dynamic and visual enough for me. But I want something in a centralized place. So I like have literally like built out dashboards that allow me to like drag and drop and rate and like add notes to vendors and like kind of like organize all this thinking and all this planning. And so that's been really fun. There's a real kind of obviously personalization of software that's happening. Do you think when you're building something about just your use case, or are you often thinking about how it could be developed and shared? Because I know that at Plow, we're trying to build up a library of usable seeds, right? So have there been any instances where you kind of thought beyond just your own personal use? Yeah, I mean, I definitely in working on both like the life dashboard, but then also this like wedding dashboard and stuff. Like, I'm like, oh gosh, I got to get this. I got to figure out how to make this not so specific to like my wedding, but like make it in a way that anyone can use it, which is like exactly what the benefit of a seed is, right? Like it takes like the core pieces and allows any person to like install and customize to their own needs. And so yeah, I would love to kind of eventually turn some of this wedding stuff into seeds that other people can use as well. So I think there's a lot of fun or just like really useful research aspects, or like that that AI is just so good and capable of, and like of just like distilling data into like digestible information, that it's working really well for like the vendors I'm looking for and the Right. locations I'm looking at, but Right. could also be really helpful for others as well. Yeah. For sure. I have a question, like, how is the wedding planning options? Like, is this like only humans that you hire and like companies that manage this for you? Is there software? Is there software solutions for this that you tried?
Oh gosh, good question. Yeah, I mean, I think the traditional route is definitely like hiring a human wedding planner. And we are actually required to have a month of planner, which I still need to find that person. Well, like why are you required? I think the venue just like likes to have a point person who's like not gonna be occupied the day of to like coordinate the Mary. different like vendors and whatnot. Yeah, Mhm. yeah. That's interesting. Also, sorry about the dog in the background. Close the No door. worries. Disruptive. We're live. We're live. Live TV. And Yes. yeah, I was wondering like if But so the other solution. yeah, like does it I exist? was just gonna say, I'm like, some- I don't like. This is the only wedding I. Sorry, I You've think planned? my video is a little delayed. Yeah, this is the only wedding I planned. So, I mean, I've had friends go through the process, obviously, but it's funny. I keep getting a bunch of like Instagram ads for like spreadsheets and things like that, and like some people doing stuff with Claude Code, and like, oh, I created this dashboard with Claude Code, and then like you kind of look at it and you're like, is that like really helpful, or like, is this just like, yeah, like a spreadsheet with a budget, and you're like, well, I don't know what should go in the budget, like, you know, like, is that budget realistic for me? I live in California. Weddings are like really freaking expensive in California. Like, Yeah. Okay, so we talked a little bit about kind of your personal use and maybe sharing that, but are there any particular open source software that you feel has been useful that you've adopted that you might recommend to other people to try? you know, this is maybe bad, but I actually haven't really adopted too much open source softwares yet. I feel like I'm still kind of paying for a lot of the subscriptions, and I don't know if that is just like that trust layer of like, oh, this is an established company. It's not just some random GitHub repo, like replacing like a task that I've like been using. So I think the only like, I mean, I guess I have been in the way. Both Daniel and Plukas on our team have like created different like agentic work. Like, what do you call my people? Like, what's the like one liner on my people? It's an agent that manages a team of agents. Yeah, like agents who manage a team of agents, and technically both of their solutions are open sourced, and I use both of them pretty interchangeably. But, nice. So I guess in that way, like that's what I've been using. But other than that, like I'm still on the granola train. I'm still on the Whisper Flow train. I haven't replaced those with open source like projects yet. Yeah. I use Whisperflow as well, and I do have like the hardware necessary to run those local models, but it's just like there is stuff that just works out of the box, and I want to work every time that I open the thing. Yeah. And there is stuff that it can break, and if it can break, then I'm open to using something else. Also, you have a team, a dedicated team of professionals whose revenue and life, style is dependent on that being the latest, having all the latest bells and whistles, right? So someone else is kind of managing the upkeep of that. I think that's appealing to me, is that there's a tax to going out and finding if there's something better. And I think that tax becomes worth it whenever you like the software just isn't quite working for you. Like it works 80% of the time, but that 20% you're like, I wish it did it this way, because that would work really well for me. And then that's whenever it's like it becomes worth it to go like build it, like vibe code it yourself, or find an open source project that you can kind of like riff off of to like solve that last 20%. Yeah. There is a question in the chat for you, Mary. So the question says, what is your metric for determining whether a design is good enough? Determining. Ooh, determining. Yep. Determining.
Oh, It's a great question, because I feel like there's a couple different answers to it too, like, or a couple different angles on how to answer that. And okay, I'll take one angle first, and then I'll like add layers on another way. So we kind of started my background with like UX, but really I had a whole other career before that, and it was like in visual, like print design. So I was literally designing like printed catalogs that would be printed like in the tens of millions of copies and sent to households all over America, and like every period had to be in the right spot. Like you double checked every price. You like you were like doing print designers are like, the ones that handle had to be that. perfect. Yeah. And so I had to have this like major shift of like what is good enough in design whenever I switched to product design. And the biggest thing was like perfection's not the goal. Like the goal is to learn. And so like in a sense, like design is good enough whenever it's usable enough to give you the signal that you need to then iterate on it to like the next level. And like it allows you to like get that signal, and it allows you to like refine and refine and refine. And so I think like perfection is the enemy of good in design a lot of times, probably in a lot of product development, of like if you wait for it to be perfect, you've like waited too long to get feedback from real users on it. So I think there's that side, and that might be a much more like traditional product design answer to that question too. I think in the day and age that we're in right now with AI, it becomes really, really easy to have this like full functioning prototype that you can get out there and start learning from. But I also find that like LLMs just like throw stuff in designs all the time. And like the almost like the one-shot AI like generation of design is like not good enough either. Like you really have to like almost just like pare it back to kind of like the basics, because it's like it looks flashy, it looks nice, but then you like look at it and you're like, wait, what is it actually saying? Or like, why does that subtext say like the table is not the answer, the table is just the explanation? It's like, of course that's what the table is. Why did I need subtext for that? Like, I don't know, I just can't tell you how many times I like see that. Yeah. So I think in that sense, it's like we still need to take our really critical eye when we're designing with AI, and like think like, okay, like why is this here? Like what is it saying? What is it communicating? And like does it need to be here? Does it need to be positioned differently? And I think that honestly that probably still comes back in service of that first answer too, of like, if I put this out there, am I going to get the signal I need to learn from users of whether or not this is like moving the product in the right direction or not? And if it has too much frills or too much embellishment that LLMs put in there, then the answer might be no. It's like, this is not the design that is going to give me that signal. Because people are going to be like, why are you telling me this about the table? You know, you're like, well, don't worry about that, you know? Yeah. Yeah, like definitely I so first of all, like I think that was one of the best explanation about like good enough versus perfectionism. There enough to get the signal I need to improve, like really good. And the second is definitely there was a few presentations that I did using something that was AI generated, and I was saying, hey, actually, don't look at this. Look at that. Because there was this that the AI put there, and it is there. And it would take more work to ask the AI to remove that versus just use it. So yeah, I resonate with that. I was scrolling Instagram the other day. I actually screenshotted this ad that I got. It was for like a totally AI generated vibe coded recipe app. And underneath like the screenshot of the phone, it has like subtext, and it's like IBM Plex Mono uppercase, comma tea leaf 45%, like 40%. It's like literally is giving like the font, like the font that it's using, and like the color, like literally in the subcopy of this ad. I'm like, oh my goodness, like,
read your Wow. ads before you chip them. Yeah. I'm like, this is probably Daniel's crazy workflow, like going through, and there's no way he can review all like 200 ads that they're running at any given time. But Yeah. I was just laughing at that. I'm like, oh no. So do you think, have there been any tools? I like that we've got a designer in the chat here, so I'm going to double down a little bit on these. Is there, do you think AI advancements within the tool set that you use have given you a lot more capability? Because we've talked about kind of how it kind of over bakes a lot of your design and you have to kind of cull it down. But you know, what's been really additive for you from a AI perspective? Yeah. I mean, I think there's kind of two ways where I think it's been really helpful. One is like this like blank slate problem that I think sometimes when you like don't know where to start, it's like really hard to start from nothing. Just getting something to react to. Get something to react to, exactly. And so that's been helpful. And it's not always great quality, but like at least it gets something out there. And I think there's ways to like fine tune that to be like better quality at the beginning. And that just like comes from like better prompts. And like admittedly, sometimes I think my starting place prompts are like not good enough, and then it kind of skews my whole project workflow off. But then I think the other angle where it like has been very helpful is like if you start with something human designed and like give it that as like a basis and a structure, and like have it kind of like help like brainstorm additional ways of like evolving that or like adding onto it, or like I do feel like it's been helpful in that sense of like actually building out like prototypes of like user flows that like, yeah, you can do it in Figma, but it's just like takes a long time. And you're like, I just want a quick read on this like simple task or something. So it's been helpful in that way too. Have you used it for mood boarding at all? Do you ever kind of use any mood boarding? No. I have. I find like Claude Code is not good at mood boarding because it just gives you like HTML vectors back. I'm like, no, I wanted photos. ChatGPT or like Codex, like they do better at like image generation. Obviously, like Gemini is also better at image generation, so you can get better quality out of those. But like, I find too, whenever you try to do that, like sometimes the first mood board looks the most real, but it might not like get at what you want. And then as you kind of like fine tune it, like thematically, the images just are generated on top of themselves, and like the quality of the images become really poor. So I don't know if maybe there's like another final step of like taking that and putting it into like a fresh prompt, maybe that's like restart this from scratch. I don't know. I haven't quite figured that one out. If I can make one question for the people here on the live that are not experts on design and doesn't know what is a mood board, me, like, can you explain to TLDR what is a mood board and why should I know that? Yeah, a mood board is kind of just like a collection of photos or colors or visual elements that kind of explain the like mood or vibe of the aesthetic that you're going for. Or at least that's like how I view it. Ronan might have a very different kind of definition of mood boarding and like in video film world, but no, I think that's perfect. And I love the word vibe. It's like it's that blend of like colors and shapes and the mood it elicits. Like, is it buttoned up? Is it really loose? You know, there's a lot of kind of different things you can explore within. You know, you set a constraint and explore within that constraint, and it helps you kind of just pick a direction. You know, and it's also an agreement point. So you and say if you're doing client work or if you're trying to get a consensus in a team, you start with a mood board because then you can, you know, you're not just blue skies and anything. You can say, okay, this is the first step. Well, everything kind of goes from here, right? Nice. Have you been able to successfully mood board
Rowan? No, but I've seen like some effective use of like generated using Pinterest and kind of building mood boards from just a single image source, right? There's some kind of rapid mood board tools that I've seen that have been really effective. Yeah. That's cool. Yeah. There's another question in the chat related to image generation. So there's someone that is using AI to generate YouTube thumbnails, and he's using a brand guideline in a design.md file. But whenever the thumbnail includes people, he's struggling to keep the human visuals consistent. So face, style, expression, clothing, lighting, and the brand keep changing from image to image. What can you tell to this viewer? Oh, I have one I don't- technical thing that I can share. Yeah. I think some models perform better at consistency. Some perform better at text. Some perform better at color recreation. Some perform better, like the physics, can be better. So I would say test different models. Particularly like there's some slight differences between Nano Banana Pro and Nano Banana 2. So I was recently doing some 3D render projects where I was taking a 2D top-down look at a kind of floor plan and moving that into kind of an isometric space. And I was not getting any good results in Nano Banana 2. But then I learned from, going back and forth with Claude that actually like Pro is much better at spatial kind of, recreation. So it's the model. I think it's the model. I think too. I mean, I don't know if this is a hot take, but I actually put my style guide in HTML. And I don't know if that actually holds things up better because I don't do like thumbnail generation. I haven't done like that kind of specific, like iterative, like needing to have a consistent like character being generated. But I wonder if like HTML is just a little bit more like rich, so you can actually have like not just the hex codes like or the type assignment, but like you can also have like examples of the images that you want to be regenerated as kind of like that like starting point, and that might also maybe help. I don't know. Let's try it out and let us know. Yeah. Join us on Discord if you're not there and share your learnings. Okay, you know what? That's it for today. These half hours go really fast. And thanks so much for coming and joining us today, Mary. We can't wait for you to come back. Just a reminder to everyone that we are here live at 2 p.m. Today we were a little early because I'm actually out today. So thanks for accommodating me, guys. Yeah, and the conversation is all about us sharing what we learn as we build Plow and also learning from you. So follow us on Watch Me Pivot, join us on the Discord, and join us again tomorrow. Thanks a lot. Bye. See ya. Yeah, it's offline. Done. Mary, I asked you a bunch of questions that I didn't prepare you for. You were so good. Oh, that's okay. You I was handled probably that better so well. prepared to answer those questions than the one. I was like, how am I gonna answer this? Yeah. No, that's why it's good That's for fine. us to like check in beforehand. But you did great. You were so good. Yeah. So good. Yeah. Cool. Yeah. I'm not the one to have like the expert opinion on like the latest thing or whatnot, but I'm like, I'm happy to talk about what I do. Yeah. Right or wrong. Yeah. What works for you? What works for me. Yeah. Nice. I think that's the goal. Cool. People get to know us a little bit. Yeah. Cool. All right. Very fun. All right. Cool. Enjoy what? It's not Mrs. Rachel. It's one of her people. Jules. Nice. Yeah. Enjoy that. It'll be fun. Thank you. All right. Yeah. I gotta go. I'll see you guys tomorrow. Take care. Hey, See ya. Ron. Yeah. Did you see? Thanks, Mary. Did you Yeah. see the footage? I did. I don't know why. Like, I got so many plates spinning. I should have just looked in the organized section. I'm so sorry. Yeah. Okay. No thank worries. I was scared, and then I manually accessed the link you shared, and it was like, my agents, they did it again.
in Dropbox. Why would they do that? I didn't ask them to do anything there. And then I asked them, hey, check it out what happened. And they figure out. They search everything and they found. Yeah, that's amazing. That's amazing. Yeah, I'm doing what I'm doing is like, again, I'm just trying to kind of like prepare us for just needing to kind of have a library of content that we can kind of pull out. And I think people getting to know us is valuable. I think that's how we're going to build people. Like, people watch the live stream because they know and love you, right? That's kind of a large part of why people support you right now. So I'm actually going to have my editor Paul pull together some like 1 to 2 minute get to know me videos based on the interview. And again, they'll just sit with a nice thumbnail in YouTube. They can even be like a little thing that we share in Discord. So that's why I wanted to dive into that today. But one thing I do want to talk to you about, I'm going to come with some answers before I actually, challenge you with this. But I'm aware that people are in Discord and things need to start happening. So I do think like the hackathon is a really low hanging fruit piece of content to kind of like talk about. So yeah, I'd love to like maybe help you make a video. I don't know if it's something that you are down to do a video on, or if we could co-do a I'm video. down. Okay. I'm down to do whatever. I'm always Okay, down cool. to do stuff. Okay, cool. Experimenting and see if it works. So whatever Okay, cool. Yeah. I don't want to impinge. Are you going to make, this is going to be this is a watch me pivot hackathon, or is it a Dane Delattre hackathon? This is a I didn't say this was a. I didn't know how I pitched. I just pitched, hey, we're doing another round of hackathon. Okay. The theme is seeds. So Yep. that's what we'll be doing. Whatever the way you want to pitch this, we can pitch Coming, it. honey. I'm getting shouted at. Yeah. Okay, let's make it a watch me pivot thing and kind of bring like some of the branding in and kind of get a little bit. I think I'm doing Watch Me Pivot because the source of truth information is the Watch Me Pivot Discord, so everyone's joining there. Okay. All right. Cool. To be continued. Yeah. Take care. All right. Thanks. Bye. Bum, 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 bum. Bum, ba-dum, bum, 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 bum. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre hackathon. Vai ser um desafio para reunir as pessoas, reunir vocês para criarem seeds, sementes. Vamos todos trabalhar criando seeds. Você não sabe o que é seed? Fica aí que logo você vai descobrir. Como funciona inscrição, prazo, premiação, como participa, tudo isso eu vou discutir agora com vocês.
O tema do hackathon vai ser sobre seeds, sobre sementes. Se você acompanha meu trabalho, você sabe que eu trabalho numa startup gringa, americana, e a gente está desenvolvendo seeds. A gente está desenvolvendo um novo formato chamado Open Seed, que é um padrão para você desenvolver as suas seeds. E a gente está em busca de exemplos de seeds que funcionam, de projetos legais criados nesse formato seed. Então, esse vai ser o tema do projeto. Contanto que você consiga desenvolver uma seed. O que é uma seed? O que é uma semente? Eu vou compartilhar um vídeo explicando a fundo o que é isso. Para quem já está acompanhando o projeto sabe o que é uma seed, mas essencialmente é um super prompt, uma semente de um software que se eu colar no meu agente, ele vai hidratar essa semente. E o que é o resultado da hidratação da semente? É um software funcional. A partir de um prompt, eu vou ter o software funcionando, tá? Esse vai ser o formato. Esse desafio faz muito sentido para a etapa da empresa que a gente está, como a gente está explorando o que são seeds, quais formatos, o que funciona, o que não funciona. Você vai ter a oportunidade de fazer parte e ajudar a definição desse novo formato. Para quem não sabe, a gente tem umas pessoas importantes que estão trabalhando nesse formato. Exemplo, o co-founder do GitHub, o fundador, o criador do Superpowers, o criador do Pandas. Essas pessoas estão envolvidas na definição desse formato Open Seed e quem participar do hackathon vai estar contribuindo para isso e vai estar conectado com o projeto e pode até rolar uma conexão com as pessoas que estão envolvidas. De primeira você vai ter contato comigo, de segunda você vai ter contato com o Tim, de terceira pode ser que você tenha contato com o co-founder do GitHub, quem sabe. Você que está assistindo aí, você pode participar do hackathon. Todo mundo pode participar do hackathon, mas você vai precisar de algumas coisas para você conseguir dar um resultado bom. Exemplo, você tem que ter alguma experiência com Cloud Code, com IA, você tem que ter uma subscrição para você ter tokens o suficiente para você conseguir trabalhar, você tem que ter um computador, porque provavelmente você vai ter que rodar um Docker, vai ter que rodar um container, para você fazer a hidratação da sua seed, da sua semente, tá? Então, contanto que você tenha um computador para trabalhar, um plano de IA para você usar, pode ser Cloud, pode ser Codex, pode ser qualquer outra coisa que você use, pode ser uma IA chinesa, contanto que você tenha isso, você consegue participar e ser efetivo no hackathon, né? Senão você pode participar, tentar, mas eu acho difícil se você não tiver esse setup. A participação vai ser individual, em equipe, ou as duas opções são permitidas. As participações vão ser individuais. Quem participar, você vai participar sozinho. Tem um time, bota todo mundo no hackathon competindo. Vai ser individual, cada um vai ter seu projeto, vai ter sua seed, e é isso. Como a pessoa faz para participar do cadastro até o envio final? Todas as informações detalhadas eu vou passar com vocês à medida que elas forem sendo reveladas, tá? Primeira informação, vai ter um link aqui para você entrar no Discord da comunidade do Watch Me Pivot e vai ser lá no Discord que a gente vai fazer a comunicação com os membros. Quem estiver participando do hackathon, anúncio vai ser lá, instrução vai ser lá, para se cadastrar as instruções vai ser por lá. Então, comunicação oficial vai ser pelo canal do Discord do Watch Me Pivot. Todas as informações vão estar no Discord, lá a documentação oficial do hackathon. Entra no Discord que você vai saber. Não quero uma base de código, eu quero um prompt que se eu colar no meu agente, eu vou ter o seu projeto rodando na minha máquina. Isso é uma seed. O que precisa estar obrigatoriamente no envio? Vou dar um exemplo. No último hackathon, precisou enviar a seed, o arquivo, o prompt e um vídeo do seu projeto funcionando, tá? Provavelmente vai ser algo similar, mas consulte a documentação. Como os projetos serão avaliados? Quando a gente está trabalhando com uma seed, eu posso colar o prompt no meu agente e o resultado, depois que ele E aí, galera? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Tira esse texto. Ai, ai. 930 inscritos. Olha aí, logo a gente vai bater 1000. Muito legal. Muito bueno, muito bueno, muito bueno. Caramba, eu tô meio perdidinho agora. Queria comer meu bolo, não comi. Boa, tô no chat. Ficou muito bom esse vídeo. Você curtiu, Flávio? O que você achou que ficou melhor desse pros outros? A gente tá... Vocês sabem, né? Vocês estão acompanhando aí que o que eu ensino aqui é pra você não esperar ficar perfeito, né? Então você faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora, até que vai ficando bom.
Agora, a gente fez um vídeo que o Flávio deu feedback que ficou bom. Agora, se a gente tivesse esperado pra melhorar, esperado pra ficar perfeito, talvez a gente não tivesse começado. Que bom que você curtiu, mano. E lá, Alemanha contra Equador. Hum. Sete views. Aí, tô cansadinho, hein? Tô sentindo aqui. Eu tô um pouco cansado. Eu vou. Vamos ver em que pé que tá meus agentes. Ver se eles já estão trabalhando sozinho ou não. Quero. Acho que um app de terminal ADE hoje em dia eu não consegui mercado, já vi vários por aí. Estamos melhorando. Acho que um app de terminal ADE hoje em dia ainda conhece mercado? Já vi vários por aí. Cara, primeira coisa, vamos ver o que o Alan Inácio 1421 falou. Vamos ver aqui. ADE GitHub Software. Aplicativos de gestão. O que você quer dizer exatamente pelo ADE? É o... Acho que o primeiro... Deixa eu ver, o primeiro que eu tinha visto era o... Cara, tem vários por aí, né? Todo mundo tá fazendo um ADE. O MyPeople é um ADE? Vocês classificam o MyPeople como um ADE? O que vocês acham? Primeiro eu acho que foi o Cursor. Cursor era uma IDE, né? Ele era uma IDE. O que exatamente é a definição de um ADE? Agent Development. Oi? Eu não estou em reunião mais. Mas eu, assim... Né? Né? Convenhamos, né? Convenhamos, né? O Cursor é uma IDE. O que a gente tem em IDE? É um Integrated Development Environment, né? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. E aí, depois do Cursor... O Cursor foi a última ideia que eu usei.
Depois do cursor, na verdade, quando eu mudei pro Cloud, eu passei a usar só o VS Code. Porque eu só usava o Cloud como IA e o VS Code só para ler o código, ver o diff. No VS Code tem uma aba de ver justamente o diff, né, do código. Aí eu usava aquilo lá para dar uma olhada. Aí depois eu parei, que agora eu não leio mais código, então não tem por que eu ter uma IDE, né? Eu não uso nem mais o VS Code. E eu uso só o meu de fazer tarefa. Agora o ponto é, cara, se você consegue fazer um negócio melhor, ou mais barato, ou mais exclusivo, ou para um nicho específico, ou, não sei, você vai ter algum diferencial? Cara, você pode fazer. Mas, sei lá. Quem quer dá um jeito, tá ligado, mano? Se é isso aí que você quer fazer, faça. Não sou eu que vou falar pra você não fazer. Mas, por exemplo, esse aqui de certo é open source. Parece open source, né? Ó, os caras são bravos. Tem 7.000 estrelas. Open source. Esse aqui é um que eu encontrei, né? Aí você vai, tipo assim, aí você vai ser um desenvolvedor concorrendo com um projeto que tem, sei lá, 100 desenvolvedores. E esse aqui é só um que eu abri, né? Deve ter vários outros. Mas, quem quer dá um jeito, mano. Hum. Ah, o cursor agora virou uma ADE. A IDE agora é secundária, entendi. Tem um famoso agora que é o Dearflow. Está pegando muita fama. É um mercado saturado, né? Cara, não sei dizer assim. Tipo, fazer um negócio porque o mercado é saturado? Tem uma coisa que você tem que fazer, é uma análise, é tipo assim, se você tem um diferencial e seu negócio é defensível. Se a tua solução é só o software, qualquer pessoa pega ali, pede pra IA e a IA constrói, né? Entendeu? Por exemplo, o Airbnb não é todo mundo que consegue construir. Quer dizer, a pessoa consegue construir, mas o que é importante lá é o os dados, né? Eles têm todas as pessoas usando, tem os usuários, tem os donos de casa que cadastram as casas lá. Aí é super defensível, não é qualquer um que vai construir um Airbnb que vai ter gente usando, certo? Eu consigo construir o software é fácil, mas não é isso que faz o Airbnb ser o Airbnb. Aí se o teu negócio é simplesmente o software, aí, pô, qualquer um copia, tá ligado? Aí, entendeu? Se não é defensivo, você pode fazer, as pessoas vão copiar, fazer melhor e bal. É, Então, mesmo que o mercado seja saturado, mas você consegue fazer um negócio defensível, você consegue crescer. E aí, depende qual que é o seu objetivo, né? Às vezes você não quer montar uma startup bilionária, às vezes você só quer fazer alguns milhares de reais, entendeu? Nada impede você de fazer. Vai do seu objetivo. Tipo, o meu aqui eu fiz e é de graça, né? O pessoal que quer usar, usa. E é o que eu uso, né? Pro meu trabalho. Que é isso? Que é isso aqui? Ficou pronto isso? Vamos lá, eu tenho que pegar no tranco.
Eu estou fazendo uma também. Ó, o Flávio tá fazendo a dele. E a dele é o segundo cérebro dele. E aí, isso é tipo um negócio que cada um consegue fazer o seu e eu consigo fazer o meu especializado pra mim. Por que eu usaria o teu, né? Saca? Tipo o My People. O My People, ele é um prompt. Se alguém pegar o prompt e botar, a pessoa tá com o negócio rodando. Como que eu vou monetizar um negócio que é só um prompt, que a pessoa bota lá e roda? Só se eu vendesse o prompt, né? Entendeu? Tipo, aí eu montar uma empresa, uma startup, que vai ser só isso. Ah, Cara, vocês estão doidos. Como vocês podem falar que esse mercado é saturado? O mercado nem nasceu. Você criar um instalável para o cara que não sabe nem dar o prompt. Pode ser, né? Que tem milhões de pessoas que estão fora do mercado. Exatamente. Exatamente. Os caras falaram a real aí. É que a gente esquece, né, que a gente vive numa bolha. Eu esqueço. Eu tinha acabado de esquecer que eu vivo numa bolha, pô. Tem gente que não sabe nem o que é Cloud Code. Tem gente que não sabe o que é Cloud Code. Aí você acha que o cara que não sabe o que é Cloud Code vai rodar um desses? Mas aí ele também não vai nem usar nenhuma ADE, nenhuma IDE. Ele vai querer um negócio funcionando, né? Tipo meu pai, minha mãe. Não tem. Não tem nem ADE, nem IDE, nem Cloud Code, nem Codex, nem nada. O negócio faz o negócio? O que esse negócio faz, né? Vocês acham que todo mundo é igual a gente, pô? Eu esqueci. Esqueci. Me pegaram, ó. Os caras me pegaram aqui. Tem gente que tá aprendendo N8N nesse exato momento. Tá maluco. Mas é verdade. Eu também. Sim, eu também estou na bolha. É isso. Estamos crescendo a bolha aqui. Estamos crescendo a bolha. Galera, hoje tem sparring no Muay Thai, viu? Pai vai dar aula hoje. Deixa eu ver se eu mostro um vídeo meu no sparring. Ah, tá no celular da minha esposa. Deixa eu pedir pra ela. O Thiago Finch tá vendendo mega bem. Puta merda, mano. É verdade. Sendo que existe Obsidian Free e tem comunidade ativa, tipo. Vai tirar lá com esse frio. Vai, mano. É verdade, o cara tá vendendo Mega Brain. Cara, eu falei com o pessoal. E o pessoal fala pro pessoal usar Lovable. Lovable. Que o Lovable é bom. Tem um gap de conhecimento muito grande, hein? Vamos furar a bolha. Furar a bolha! Deixa eu liberar meu... Vou me liberar ali no Gather. Pronto, deixa meu rostinho aparecendo ali. Deixa eu ver. Ai, vamos botar essa thumbnail lá. Opa. Quem que é esse cara aqui? Tem plugin, ele vende lá como se fosse a maior invenção do século. Mega Brain é fogo, me pegou demais o vídeo dele. Lovable é fogo, tem gente que usa IA do Twitter. Não, vocês estão de palhaçada, isso aí não tem perna não. Não é possível que tenha alguém que usa IA do Twitter. Vocês estão malucos, vocês estão querendo gerar confusão aqui na minha live. Só eu não acredito que tem alguém que ainda tá usando aquilo.
Isso é mentira, fake news. Vocês estão espalhando fake news na live. Deixa eu achar a janela aqui do boss, que eu vou falar com ele. Aqui. O que eu quero? No posts, né? Deixa eu achar aqui o posts do upload do vídeo. Cara, obrigado por checar. O vídeo que a gente postou no YouTube, eu preciso da pasta do Dropbox aberta. Na verdade, eu não preciso só aberta. Na verdade, eu preciso sim. Abra a pasta do Dropbox, que tá o vídeo que a gente postou no YouTube. E baixe as thumbnails na minha pasta do download, que eu vou subir as thumbnails lá manualmente. Teve esses dias um cara que fez um vídeo no YouTube mostrando o curso e tinha gente comentando lá. Tem, pô? Não, vocês estão malucos. Como que o cara vai usar um negócio daquele lá? O povo padece por falta de conhecimento, né? O povo padece por falta de conhecimento. Caramba, eu tô distribuindo conhecimento aqui de graça, né? Aí, consultoria gratuita. Quem tem dúvida, manda aí no chat. Manda aí no chat. Inclusive, o Pueblo perguntou como que faz imagem consistente. Pueblo, você tem que ter o prompt one shot, cara. Por exemplo, ó, esse cara aqui, claramente sou eu. Você percebe que é a minha cara aqui? Esse aqui tá um pouco zoado. Mas essa pessoa na foto sou eu. Ó. Sou eu. O cabelo tá com a cor, tá com o efeito da luz aqui batendo. Eu não gostei, eu achei uma porcaria esse texto aqui que ele fez. Mas tem que melhorar, né? Tem que partir de algum lugar. Deixa eu... Eu também não falei que vídeo, cara. Vamos lá, Deixa eu escolher aqui. Tô fazendo um processo de looping com a IA dando feedback. Cada iteração é pra ele ficar melhor. Se vocês acompanharem as primeiras, você vai ver que... Esse tá rodando com Auto Research. Se eu mando algo assim pra tu vai falar AI Slop Preface. Não, mas a gente tá... Ó, isso aqui é ruim. Isso é ruim. O fundo é ruim. Eu tô falando simplesmente da consistência da pessoa. Se você olhar esse cara aqui, o cara claramente sou eu, né? Os dois aqui, as duas imagens, vamos ver aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Vamos procurar por artefatos. Vamos ver aqui os artefatos. Vamos lá, um pouco... Ó, aqui, ó. AI Slop, um pouquinho de AI Slop aqui, ó, no queixo. O dente um pouco... Quer dizer que se o Pueblo gerasse isso aqui, não. Se gerasse assim, eu ia falar que tá bom, pô. Não é possível que eu ia falar que isso aqui é AI Slop. Ah, mas o Pueblo é profissional disso, né? Eu sou só um... Sou só um mero mortal tentando fazer o auto research funcionar. Ó, isso aqui com certeza é AI Slop. Desse canto aqui pra cá, tudo é AI Slop. É uma porcaria. Essa é a pior de todas. Mas ali a imagem aqui eu achei que... Ok. Dei um feedback de vocês aí. Mas enfim, daí a gente vai corrigindo, né? Por exemplo, eu vou falar... Cara, esse texto que você colocou tá uma porcaria. Qual o thumbnail do MrBeast que usa um texto assim? As duas ficaram muito ruins. Tanto as imagens do background... quanto o texto que você colocou na tela tá extremamente feio. Super feio. Nossa, horroroso. Mas a consistência do personagem, o da direita ficou bom. O da esquerda, o meu cabelo tá um pouco maior do que ele é na realidade. Fora isso... Tá ok. Aí, ó, eu dou o feedback aqui, ó. Por quê? Porque ainda não... Até agora não tem nenhuma que ficou boa. Então eu vou dar o feedback, vou falar que essa daqui foi a melhor das duas. Essa daqui... Vou lá. Cara, olha, é o seguinte. As duas também, eu não sei o que são esses textos. Cara, me explica como que você tá gerando esse texto aí. Me fala que isso não é um script que você tá gerando texto. Porque isso claramente é um negócio que você criou um script pra botar um texto em cima da imagem, ao invés de gerar o texto já dentro da imagem, tá? E você tá botando isso por cima, né? Claramente. Então, tá horroroso, horroroso. Agora,
o fundo da imagem tá muito ruim, a consistência do personagem tá boa, o da direita tá mais consistente, o da esquerda tá zoado. É um pouco deformado o meu rosto. Então, consistência de personagem tá ok, fundo tá uma porcaria. E texto uma porcaria também. Ó, aqui ele pergunta assim, ó. Qual que você postaria? Não, tipo assim, você postaria? De 1 a 5, quanto que você postaria? 1 é nem a pau. Eu tô falando que nem a pau que eu postaria. A consistência do personagem ficou boa, mas o restante da imagem não faz sentido nenhum. Nem a pau que eu postaria isso. Nem a pau que eu postaria isso. Vamos lá. Deixa eu submeter. Deixa eu ver quem que tá aqui. Walkover. Alô? Alô? E aí, Dani? Tá longe teu mic. Tá longe? Eu acho que tá com errado, peraí. Eu não sou profissional. Tô aprendendo também. Claro que é profissional. O profissional é quem recebe pra fazer o negócio. É profissional, sim. Ok. Ia nada. Ia nada? E o quê? Deixa eu ver. Sim, ficou muito bom isso. A pinta no pescoço. Tá igual? Como assim tá igual? Tu ia dar um zoom na testa e falar que isso é textura de pessoa. Eu poderia fazer isso mesmo. Alô? Tá me ouvindo Alô? agora? Tá chiado aí teu microfone. Ué, eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver. Vai, pensa um pouquinho aí. Vai descobrir. Que modelo você está usando? Eu tô usando o Codex. Tá conseguindo me ouvir ou tá bem ruim? Não, tô te ouvindo, claramente, só tô te dando feedback. Beleza. Cara, nesse teu modelo de geração já tem como tu treinar ele usando o nosso design.md? Porque eu acho Eu não que é sei qual isso que é o que dá ruim. design.md. É os arquivos que a Mary usa pra fazer os designs do Plau, lembra? Sim. O do Plau, você tá falando? Você tá usando aqueles lá? Eu uso esse pra, tipo, ficar naquela identidade com terminalzinho e tal. Pera aí, deixa eu responder o chat aqui. O Flávio, ele perguntou Codex via API ou Codex via skill que já gera a imagem. Codex é o plano, o Codex, a ferramenta que roda no terminal. Codex pelo CLI. Ele tem, eu não sei se é uma skill que eles publicaram, sei lá, de geração de imagem. Aí ele dá o acesso ele usa o modelo de geração de imagem direto pelo seu plano e não usa a chave de API, tá? É isso que eu tô usando. Eu tô usando esse aí, eu acho que o nome é ImageGen. Eu acho que é isso. ImageGen 2, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Tá, qual que é a dúvida? Você perguntou se posso passar o estilo? Cara, o que eu tô fazendo eu não sei, eu poderia testar, entendeu? É o teste inicial, né? Mas só que daí se você já... Eu tava vendo você fazer isso e eu sempre uso aquele design.md, daí eu acho que isso ia influenciar na qualidade com final certeza. do teste, né? Com certeza vai influenciar. Eu vou te passar aqui. Passa aí. Cara, eu tô olhando lá na live, ficou bem bom ali. Você viu a consistência do personagem? Sim. Então, eu acho que ele começa a zoar depois que tu começa a... Como que eu tô fazendo lá o meu? Eu, tipo, pego lá os frames do vídeo, conforme você vai cruzando coisas, ele, tipo, vai zoando, eu acho. Tipo, pelo menos o que eu observei aqui no meu uso, é isso. Quanto mais coisa você vai pedindo pra ele puxar diferente, cara, eu mais só ele faço alucina. uma por vez. Eu não faço nenhuma geração de 2 imagens no mesmo contexto. Gerou uma, se não funcionou, tchau, entendeu? Sim, eu também. Eu tava falando sobre o contexto. Um exemplo, eu sempre gero as Não, mas thumbs... exatamente. O contexto. O jeito que eu tô usando pra gerar imagem todas as vezes que eu for gerar uma imagem, vai ser aberto um contexto e vai ser pedido pra gerar uma imagem e acabou. Aí joga fora aquele codex. Entendeu? Sim. Você tá explicando que você passou por esse problema? Não, eu tava explicando que, tipo, o jeito que eu tô fazendo as thumbs hoje, ele, tipo, puxa o contexto de várias coisas diferentes.
puxa do print do vídeo, que daí mistura com o design MD, que daí... Entende? Que daí mistura com o título que eu tô usando e a descrição que eu tô usando com a transcrição do vídeo. Daí eu acho que quando junta tudo, fica ruim. Entende? Eu acho que é Sim, isso que, tipo, entendo. acontece. Não, cara, isso aí é uma farofa. Se você passar uma farofa, vai ser uma farofa. Então, vamos ver, eu vou te passar o Eu design. tô passando... Cara, aqui, ó, o negócio é o seguinte, tem que ser um prompt. Se eu passar um prompt com, digamos que é um input de imagem ou 2 inputs de imagem, se eu passar um prompt com uma imagem ou com 2 imagens e o resultado for diferente, o negócio não tá bom. Então, por exemplo, aqui eu tô rodando esse fluxo já, talvez é a 6ª geração. Nenhuma chegou num ponto legal. Tipo, a partir da 3ª eu consegui ter o personagem consistente, a minha cara consistente. Mas não é uma thumb, era uma foto minha. Sim. O Cauê respondeu: Google Flow é ruim. Eu acho que Não tu sei, já usou? mano, nunca usei Google Flow. Eu também só uso não Cloud cheguei a Codex. usar, não. E o Flávio, ele falou assim que acha que não é o mesmo Imagen 2. Cara, eu não sei não se é ou se não é. Sei que o resultado que eu consegui gerar é aquele ali. E tá... A qualidade de imagem é boa, só não gerei uma thumbnail boa ainda. Mas tá ficando bom. Beleza, é isso. Eu tenho que terminar de editar os shorts aqui pra tu postar. Beleza? Valeu, tamo Boa. junto. Hoje tivemos 2 lives derrubadas. De certo, por causa dessas músicas aí. Google Flow é de imagem. Nunca usei, mano. Então não sei dizer. Cara, que bagunça aqui. Deixa eu... Eu falei que ia focar, mas eu não consegui focar ainda. Conteúdo do... Ixi. E eu pedi que eu queria subir as thumbnails. Vamos fechar as coisas que eu posso fechar. Esse fica, esse fica, esse aqui, esse eu posso fechar, esse aqui fica, esse aqui fica. Tá, ali eu já limpei. Agora vamos pra cá. Pra cá, o que é isso? Não sei. Sai fora. Esse cara sai fora. Tranquilo, tu mesmo falou do Nano Banana. E ele usa o Nano Banana, o Pro e o 2 pra gerar imagem. Boa tarde com Jesus. Boa tarde com Jesus. Eco Vibes XP1SE, tudo bem? Deus abençoe você, cara. Perguntei só por perguntar mesmo. Entendi, não, mas eu não sei não. Ah, o Google Flow usa... Pera lá. Você falou, o Google Flow é de imagem. É de graça e tu pode usar o Nano Banana Pro. Não, legal. Se usa o Nano Banana Pro e o 2, ele deve gerar imagens bem legais. Cara, que é isso aqui, velho? O que tá acontecendo aqui, mano? Que coisa mais horrorosa. Caraca. Isso aqui, papo reto. Se isso aqui fosse uns 3 anos atrás, ia dar mó trabalhão, né, pra um cara criar isso aqui. Uns 3, 4 anos atrás. Illuminati. Illuminati. Cara, vamos lá. Deixa eu falar um negócio, deixa eu perguntar. Cara, olha, é o seguinte, eu não tô gostando da evolução dele, eu preciso que você me responda um negócio aqui. Aquelas thumbnails lá que estão sendo geradas, elas estão... Aquelas lá, elas são... Aquele texto lá, ele tá sendo gerado com script ou ele tá sendo gerado no prompt? Responde aí. Agora deixa eu colar isso aqui na task certa, que era o auto research. Auto
Research. Por que que essa porcaria de texto não está sendo gerada no prompt de geração da imagem, está sendo feito em outra coisa? Não pode ser alterado de forma nenhuma a imagem do modelo. Use o seu Mega Brain para você processar que o texto tem que ser gerado pelo prompt. Nada além de uma geração do prompt é permitida. Use o seu Copy Chief para ativar o seu Mega Brain Power para fazer isso funcionar do jeito que eu tô pedindo. Fazendo palhaçada aqui, agora é entretenimento. Ó, Pueblo, aqui por aqui dá pra analisar, ó. Aqueles vídeos que você postou, teve só um que pegou 9 mil views, o resto não foi pra frente não, ó. Um pegou 9, outro pegou 4, outro pegou 1.700. Agora tu tá me entendendo, Dani. Eu fiquei um dia fazendo isso aquele dia, tu me pediu tempo, eu demorei. Cara, mas esse aqui claramente, entendeu? Claramente ele tá fazendo o script. Mas ele fez errado, né? Agora ele tem que corrigir o trabalho dele, essa porcaria. Ah, pare com esse comendo louco, se você vai estragar sua IA com isso. Vou nada. E se estragar, a IA não é tão boa, né? Se a IA for estragada com isso aí ela não é uma IA que merece ser usada. Vamos ver isso aqui. Isso aqui, deixa eu ver se tá rodando, porque isso aqui eu tava bloqueado. Cara, eu nem vou... Abre isso aí pra mim, por favor. Só o To-Do App. Vou pedir pra ele abrir aqui, porque também não... Cara, eu não sou escravo dele pra ficar copiando esse link e abrindo, né? Se ele pode abrir pra mim. Olha lá, ó, já abriu. Muito bom. Quick check. Vamos ver. Hey. Are you still there? Olha, uma coisa que ele assim, não teve sucesso nenhum foi em fazer o design, sabe? Fazer o design, o menino sofreu aqui, não conseguiu reproduzir. Mas a funcionalidade eu espero que esteja funcionando. A IA pode alucinar com comandos trolls, sabia disso? False bait, o nome é o token falso. Pode saturar uma IA via chat com perguntas trolls redundantes, cálculos cansados, etc. Cara, aqui no meu fluxo, tudo tem que poder ser jogado fora, tá? Então, se a IA ela saturar, ela simplesmente vai ser jogada fora e ser colocada outra no lugar dela. Por exemplo, o fluxo aqui de geração de imagem olha que porcaria que ele tá fazendo. Aqui ele tava... É outra coisa, né? Oi? Tem alguma outra coisa pra beber? Uma água? Um suco? Obrigado. Por exemplo, ali o agente que vai ser responsável por criar a imagem, ele nasce, cria uma imagem e morre. Aquele cara lá, ele pode ser... Eu posso pedir pra ele usar o máximo mega power do brain dele, que não tem BO. O boss, eu não gostaria que meu boss ficasse idiota, né? O boss a gente gosta que ele trabalhe bem.
Cara, olha o tanto de conversa vai e vem que leva pra fazer uma tarefa boa. Obrigado, amor. Você vai no estúdio? Você vai na aula? Você vai voltar que horas? Ou você vai ficar até de noite? 7h30? E aí você tem aula depois? Então, às 8 eu vou. Aí você vai também? Ah, é? Eu não sei. Vamos ver. Tem porcentagem de contexto nesses chats? Não. O único que tem... Cara, tem, mas não importa pra mim, não. Vamos lá. O que eu quero fazer? Aquela tarefa lá está sendo feita no Auto Research. Vamos ver se ele já corrigiu. Usando Prompt Engineering, o Copy Chief. Ele achou que o Copy Chief era alguma coisa de verdade. Que engraçado. Irmão, se você tiver chats com mais de 50% de contexto, sua IA fica cansada. Erra mais. Deixe os contextos mais limpos. Novos chats. Obrigado pela dica, Eco Vibes. Só que não tem como eu controlar isso. Tá? Quer dizer, tem, mas eu não me importo com isso, cara. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tô com 17 sessões de Cloud ou Codex aqui rodando ao mesmo tempo. Como que eu vou controlar 17 janelas de contexto? Eu vou ficar micro gerenciando quanto que tá o contexto de cada agente? Entendeu? Não é muito prático pra mim isso. O fluxo é, o cara vem, faz o trabalho, quando ele terminou, ele vai embora. Vem outro, faz o trabalho, quando ele terminou, vai embora. Sacou? Faz tempo que a gente não vê essa task aqui, né? Tem como iniciar um novo chat a cada 3 dias? Cara, como assim a cada 3 dias? A gente tá falando cada tarefa aqui, ela vai durar algumas horas. Não são... O único cara que vai ficar aqui por longos dias é o boss. O restante é algumas horas, eles nascem e morrem. Na verdade, nesse cara que o Vibes tem um artigo do Matt Hickok, que são 100k tokens. Mas no caso do My People é diferente. On the CEO's Mac desktop, ready to watch. Vamos lá. Parece que ele editou um negócio. Abre esse vídeo aí pra eu assistir, por favor. Eu quero ver como é que ficou. Como é que ficou esse vídeo que ele editou. Porque eu acho que agora... Aí, Pueblo, eu acho que agora resolveu um problema no fluxo de edição. Eu acho, tá? Vamos dar uma assistida aqui. Próxima pergunta. Como os projetos serão avaliados?
Quando a gente está trabalhando com uma seed, eu posso colar o prompt no meu agente e o resultado, depois que ele rodar isso, vai ser um software funcionando ou um negócio que não está funcionando, cheio de bug, ou que o agente não completou a criação daquele software para mim. Esse é um exemplo de como vai ser avaliado, tá? Vai ter as condições nas regras oficiais de participar do hackathon, tá? Outra coisa que vai acontecer, eu vou chamar o time lá de São Francisco para participar da avaliação dos projetos. Então, consulte as regras, mas o time de São Francisco vai participar. E se você está criando uma seed, ela tem que, de fato, criar um software. Próxima pergunta. Qual é o prêmio ou benefício para quem participar? O prêmio que eu vou fazer para essa edição do Hackathon vai ser 3 contas do Cloud 20x ou do Codex 20x. Ou seja, vai ter $600 total em premiação para o top 1, para o top 2 e para o top 3. Ou seja, R$3.000 valendo nesse hackathon para você participar. Eu não perderia essa chance. Entra em contato no Discord, corre para você poder participar e tamo junto. Boa sorte para você no seu projeto. Chama todo mundo que você conhece, envia esse vídeo aqui, compartilha para que, se você conhece alguém que não tem um plano 20x e quer ter a chance de ganhar o plano 20x, compartilha isso para a pessoa concorrer e participar do hackathon, tá? Uma salva de palmas para o boss. Ele conseguiu finalmente resolver um bug. Vocês não lembram aí, por exemplo, a IA, ela tava cortando, né? Então eu tava falando alguma coisa, aí fazia assim, corte, 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 corte. Inclusive, acho que eu consigo mostrar aqui pra vocês. Porque ele documenta aqui pra mim os bugs. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só que zoado que tava. Naquele ponto mágico. E você vai usar esse ponto mágico no futuro? Faz sentido documentar naquele ponto mágico. E você vai usar esse ponto mágico no futuro? Faz sentido documentar naquele... Vocês perceberam a quantidade de cortes que ele colocou aqui? Antes, esse era com bug. O estoque das coisas já tinha acabado de lançar um sistema. A gente começou a usar... Perceberam esses cortes abruptos? Esse era Eu sei que o negócio existe. Um problema comum que você vai ter com a IA é tipo você... Ó, ela fazendo análise aqui. Ó. Olha que bonitinha essa minha IA, cara. Faz análise aqui do bug. Aí agora parece que resolveu. Primeiro bug apresentado. Primeiro bug dele. Não, isso aqui é uma máquina de bugs, cara. Isso aqui é uma máquina de bugs. Você piscou, criou um bug pra você no seu software. Bobeou, pá, bug introduzido. Mas agora ele resolveu. Cara, isso aí ficou muito bom. Essas mudanças que a gente fez, ele foi one shot pelo fold da seed? Ou não? Sim, foi one shot da seed. Cara, isso ficou muito bom. Qual que é o arquivo HTML que eu posso acessar com a descrição de quanto tempo tomou cada etapa da pipeline? Esse aqui ele abriu pra mim? Acho que ele abriu, né? Tá. Hum. Deixa eu fazer a análise aqui dessas thumbnails. Cara, nem faz sentido eu analisar isso aqui, né? Nem vou analisar por causa dos textos lá que ele gerou.
Ele não abriu? Ah, ele já abriu. Só que o que aconteceu? Cara, essa é uma versão minimalista do My People. Tem alguma coisa aqui que eu... Talvez eu possa começar liste os arquivos que eu tenho no meu desktop. Vamos ver. Opa! Tô top 3 no ranking dos maiores queimadores de tokens. Acabei de passar o Jesse Vincent, criador de Superpowers. Olha aí. Ah, moleque. Ficou melhor, mas ainda tá uma porcaria. Deixa eu confirmar com ele. Cadê o arquivo com quanto tempo levou cada pipeline? Crie isso e abra pra mim. E aqui é meu auto research, né? Que eu quero confirmar. Auto search. Tá, beleza. É... hum. Cadê? As duas imagens estão bem boas. A fidelidade do Daniel. Daniel foi bem recriado com a luz. Faz sentido com o que tá no background. O texto da imagem da direita é mais bonito, mas faz mais sentido do que aqueles dois retângulos gigante, vermelho e verde da imagem esquerda. Bem feio, sem sentido, não casa o estilo visual do texto do que foi colocado na imagem com o estilo da imagem. Então, o da direita tá melhor. Não tá, os dois estão ruins, mas o da direita tá melhor. As duas imagens estão ruins. O fundo da direita parece mais legal, parece mais interessante, faz mais sentido. A iluminação, a representação do Daniel tá boa nas duas, mas os dois textos estão ruins. Parece que o texto não tá com uma qualidade muito boa. A fonte não tem definição de estilo, parece uma fonte genérica, de alguém que só tacou aquela fonte ali e não tem relação nenhuma com a imagem versus o texto que tá aparecendo. A representação do Daniel ficou boa. O... A direita, o Daniel da direita parece mais natural
E da esquerda parece muito saturado. Os textos que foram colocados são extremamente feios e era isso que eu tava explorando. Era isso que eu gostaria de explorar nessa batelada. E todos fracassaram. Todos os textos não fazem sentido nenhum com o que está sendo mostrado com o restante da imagem. Não, o estilo não combina. Eu sinto que estar aqui nessa live por agora é como comprar Bitcoin em 2010. Eu acho que é como inventar o Bitcoin, mano. Não tem como tu acompanhar a live e não ter um projeto papo reto. Estar nesse ambiente é sempre muito benéfico. Geral que tá aqui tá aprendendo muito. Eu vou ter um projeto que vai cair na minha mão nos próximos dias. Aprendendo coisas novas todos os dias. E eu vou ter que desenvolver. E aí, galera, estamos e a minha live está temporariamente bloqueada. O que aconteceu? Minha live está bloqueada? Tô recebendo uma mensagem aqui que minha live está temporariamente bloqueada. Espero que não caia a live. Pro pessoal que tá aí, que não conhece, ou que é novo, ou sei lá, caiu por aqui por algum motivo. Dane Delattre, engenheiro de São Francisco, Vale, Silício, startup. Se inscreve aí no canal, quero bater 1000 inscritos, tô com 900 e bolinha. Ajuda aí, tamo junto. Pega o celular da mãe, se inscreve aí no canal. Brincadeira, não faz isso não, porque aí não ajuda o algoritmo, né? Tem que ser pessoa que assiste mesmo. Tá. Cara, o que será que eu faço? Que eu uso será que eu uso esse My People aqui? O meu My People é todo bonitinho, esse My People aqui é todo feio, cagado. Opa, vamos ver a análise aqui. Tempo total de edição, 5 minutos? Caramba. Do nada, a mãe do cara é investida pela YC. Copyright do Mega Brain e do Copy Chief. Ah, pode ser, né? Pode ser o copyright do Mega Brain e do Copy Chief. Cara, vocês veem, eu não boto nada aqui, eu só boto minhas musiquinhas lo-fi aqui, que não tem áudio, não tem nada. Cara, todas as gerações que você fez ficou uma porcaria. O que a gente pode fazer pra gerar um Daniel com a minha voz de verdade em português?
Atenção, encontramos áudio de outra pessoa na sua transmissão. Por isso ela pode ser temporariamente bloqueada. Se você quiser continuar, o proprietário do conteúdo precisa adicionar o seu canal à lista de permissões dele. Pam, 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 pam. O que eu falei pra você sobre o botão de completar uma tarefa? Com o fluxo que a gente tem agora, a gente pode pedir para qualquer agente reidratar o fluxo de edição e ele consegue reproduzir essa edição? Isso está correto ou não? Deixa eu pedir para ele editar algum vídeo aqui para mim. Próxima pergunta. Cara, conta mais sobre esse projeto de finanças da fazenda. Esse vídeo aqui a gente nunca falou sobre isso. Cara, ela está piorando a sua vida. Você está gastando mais tempo para fazer a tarefa. Se você gasta menos tempo com esse novo no Gbrain do Gary Tan, né? O cara lá, o CEO da Y Combinator, ele fez o sistema dele de stack e o Gbrain, que é a parte de memória. Eu fiz o meu bibliotecário. Pô, a 85mm é boa. Tempo para você conseguir. Você puxa a nota fiscal e você tem que lançar no sistema que você tem aquele produto. Aí eu fazia muito esse processo. Uma pergunta de verdade. Vou pedir pra ele editar esse aqui, ó. Parece que o modelo ChatGPT de voz é melhor. Qual modelo de ChatGPT de voz? Qual projeto que o Daniel tá trabalhando hoje? Nossa, é um monte. Você vê o tanto de tarefa que eu tenho aqui no meu... Tem que perguntar pro meu agente qual que é o monte de tarefa que eu tô trabalhando. Eu já perguntei no WhatsApp, mas eu vou perguntar aqui de novo. É aqui que ganha Codex 20x? Mano, é aqui. Acredito que não vou estar em casa hoje às 19. Por isso no Discord eu já tô inscrito no Hackathon. Ou pelo menos até umas meia-noite eu consigo me inscrever. Dora a iniciativa, hein? Eu vou estudar mais sobre as seeds e tentar. Tamo junto, Londer. Tentar, você vai testar, você vai participar aí. Ele deve manter por uns 24, 40 horas de inscrição. Ele vai detalhar melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. O último hackathon, eu só passei pro pessoal construir seeds, o pessoal construiu. Esse hackathon, eu vou garantir que vocês estejam de fato conseguindo construir. Por exemplo, todos os dias eu vou fazer live com o pessoal para ajudar. Tipo, ver como é que tá a seed de vocês, ver se vocês têm... vocês estão bloqueados, vocês estão conseguindo fazer. Dar exemplos de seeds, testar a seed de vocês antes da submissão final. E eu vou deixar... Eu acho que segunda-feira que vem, fora essa, na outra, o Sam volta de viagem e a gente vai fazer um lançamento na Product Hunt. Talvez eu faça o fim do hackathon quando o Sam voltar. E aí a gente vai ter várias seeds que o pessoal implementou.
Sobre o modelo do ChatGPT ser melhor por questão de voz, já usaram o Whisper? Eu uso o Whisper, sim, eu uso o Whisper Flow. Mas qual o modelo do ChatGPT que o pessoal tava falando aí? Qual que é, Léo? Tipo, ó, um dos projetos que eu tô fazendo aqui, eu tô usando o Auto Research. Não é o Auto Research em si, é um fluxo do Auto Research para gerar imagens de thumbnail, né? O problema é o texto, saca? Deixa eu ver, é que na real eu nem sei como que é as thumbnails do MrBeast, aí eu tô pedindo pra fazer um negócio do MrBeast e eu não... Nem sei como é que é as thumb dele. Nem tem texto na live no negócio do MrBeast. Qual que é o canal grande aí que é do ramo de A? Deixa eu ver o... Matthew Berman. Matthew Berman. Não tem texto, né? É bem simples os textos. Bom, mas dos dois... Cara, agora eu não sei qual que eu pego aqui. Qual que tá melhor? Qual que vocês acham que tá melhor? Esquerda ou direita? Caí de paraquedas aqui na live. E aí, Matheus Souza? Gosto do Whisper por ele ser meio que adaptativo. Ele cria um vocabulário baseado no que você fala. Cara, o Whisper, ele não, não sei quanto adaptativo, porque ele erra muito. Não sei se tem umas coisas que ele sempre erra. Tipo, Seed, ele escreve C-I-D ao invés de S-E-D. Ah, esquerda ou direita? Esquerda. Por quê? Deixa eu dar um feedback aqui. Ó, questão de geração de qualidade da imagem do Daniel foi criado corretamente. O fundo é... Beleza, ok. Agora o texto tá bem esquisito. Não sei, ainda não é esse estilo de texto. Nenhum dos dois tá legal. E o texto você tá gerando mesmo para as imagens. Então, como que eu vou dizer qual que eu gosto se os textos são igual? Você tem que dar uma variada no estilo do texto. Você não respondeu, Dani. Qual a pergunta, mano? Gosto da esquerda. Espaço negativo está legal com a diagramação do restante. Espaço negativo? Tá, eu dei feedback aqui que eu não gostei de nenhum dos dois. Esse é um auto research? Eu estou usando o auto research. Cara, esse aqui é o mesmo feedback. Eu não gostei de nenhuma das duas. Deixa eu copiar o feedback aqui. Tá ruim aqui os dois. Caramba, o cara fez as três com o mesmo texto, pô. O que eu quero é o texto diferente.
Aí é mole. Não postaria nenhum a pau. Nem a pau. Cara, como que você me faz um negócio com o mesmo texto, exatamente a mesma coisa em todas as imagens? É... Aí é mole. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir pra ele editar esse vídeo aqui então pra mim. Na verdade, deixa eu pedir pra ele editar esse em inglês aqui. Could change the codecs, but my setup is... Deixa eu postar esse aqui. Pedir pra ele editar esse vídeo aqui pra mim. Beleza, então vamos fazer um teste. Edita esse vídeo aqui pra mim, por favor. Ô, Flávio, sobre o seu auto-research, o auto-research, ele é um modelo que você... Não é um modelo, é uma descrição de um processo que ele vai treinar um modelo local que vai rodar na sua máquina e ele vai, de fato, treinar um modelo que vai ficar muito bom naquilo que você quer que ele fique muito bom. Só que para você fazer isso, você precisa de dados. Para ele conseguir treinar o modelo, ele precisa de valores que mostram o que é certo, o que é errado. Você tem que ter valores como input e você tem que ter valores como saída. Não dá para ser tipo assim, eu gostei mais dessa e gostei menos daquela. Aí ele não consegue aprender, né? Isso é gosto pessoal. Então, auto-research com o modelo de fato que está treinando um algoritmo, você vai ter um dataset para você treinar ele. Isso aqui que eu estou fazendo é um estilo. O fluxo é sabor auto-research. Entendeu? Não é o auto-research, auto-research. Cara, é o seguinte, eu quero que você faça como teste, você pegar um engenheiro com um navegador e acessar tanto a versão que eu estou usando, quanto a versão que foi hidratada, tá? A nova versão. E ele listar todas as diferenças, porque eu tô vendo bastante diferença que eu não gosto. O estilo tá feio, o estilo é diferente, não é o que eu quero, cara. Então, bota o engenheiro aí pra enxergar as diferenças, porque assim não tem condição, não. Cara, me explica exatamente qual que é o fluxo do auto research que a gente tá rodando aqui. Por que que ele tá gerando todos os textos iguais? Como que a gente vai melhorar se tudo fica igual? Eu acho que sei o que eu vou tentar fazer a seed. O único problema é que a parada que eu quero criar precisa ser colaborativo. Tipo, precisa de duas pessoas para executar via socket ou algo parecido. Boa sorte, cara. Aí tem que ter um jeito de você conseguir testar isso, né? Depois vou assistir essa live completa para me inteirar no assunto. Algumas coisas que você tá falando parecem interessantes. Tô agora desenvolvendo uma pipeline de edição de vídeos para mim. Legal, mano. Que bom. Você tem canal? The Matheus Souza. Vamos ver o canal do De Matheus Souza. Parei de ligar. Comecei errado. Travado. Saí. E agora? Larguei tudo aos 34 anos sem plano nenhum. O que veio depois? Nenhum. Então vamos ver o vídeo do Matheus Souza aí, pessoal. Espero que não debloque, né, gente? Ele tá com 35 anos agora. Ele tá com 35. Ele tava com 34.
Cansou, cansou. Fazer tatu. Tá, começou a fazer tatu. Tem que pagar. Saiu. Tem que sair mesmo. Isso aí, tem que sair primeiro. Vergonha. É vergonha. Ah, não contou. Qual foi? Não contou o que que era. Esse é o Hulk. Show. Parabéns. Agora você vai ter que contar aí no vídeo. Ah, tenho não. Esse vídeo não tem nada disso. É vídeo que era pra estar privado até. Tem sobre sua vida, mano, é importante. Agora está público. Esse tipo de vídeo que é bom, mano. Vida real de um cara real. É vida real de um cara real. Ai, ai. Ai, ai. Inclusive, eu pedi pra minha esposa passar o vídeo do sparring, né? Será que ela me passou? Ela passou. Pessoal, vou mostrar pra vocês como tá o nível do streamer de IA favorito de vocês no sparring, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Vou baixar aqui, pera lá. Pra quem não sabe o que é o sparring, é a luta, né? É a luta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui sou eu, de capacetinho, de capacetinho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pô, pô. Pisei no pé dele sem querer, eu acho. Aí ele tinha que ficar no centro, que ele tava saindo do centro. Para de ir pra trás. Controle centro, não tá no centro. Olha lá. Você que tentando dar um chute aqui, ó, pro outro lado. Fica aí, não sai daí. Aqui, ó, o professor já me deu feedback. Eu tô muito de lado. Eu tenho que ficar mais de frente. Porque se eu deixar essa perna aqui na frente, os caras me chutam. Não sai daí. Aí aqui eu tô dando uma finta. Eu tô tentando ver a entrada, ó. Você viu? Se eu tivesse entrado aqui, eu tinha tomado esse... É um jab? É um jab. Não sei. Tá estirando. E aí? E aí? Boa. Aqui, ó, o que que eu fiz? Aqui eu reparei, eu entrei, eu dei uns soquinhos, daí eu fiquei ali parado na frente, ó. Ó, tentou dar o chutão, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo esses pulinhos pra frente e pra trás, pra ver o que que o cara vai fazer. E ele tentou, ó, ele tentou dar um chutão na minha cara aqui, vocês viram, né? Uma vez só de bloqueio livre. Tomou, já responde. Não fica esperando, né? Você tá botando pressão, pressionando. Só fica no meio. Essa é a tua missão hoje. Abaixa pra bater esse som na barriga. Então desse jeito. Guarda sempre alto se for baixar. Foi! E aí, o que vocês acharam? Nossa, que porcaria isso aqui. Ai, ai. Parabéns pelo esporte. Cara, isso aí dá um... É muito bom, viu? Você sair do computador. Fazer alguma coisa na vida real. Isso é taekwondo? Não, é Muay Thai. Ah, ali foi uma tentativa de começar a criar conteúdo.
Eu imagino o Dani de terno, vai ver ele batendo nos outros. Esse aí é a diversão do fim do dia. Tá, ali ele vai fazer o fluxo. Esse cara aqui eu pedi pra ele editar um vídeo. Acho que ele já deve estar editando. $22 de vídeo toolbox render. Ah, a 19 que é a parada da CID é. Essa 19. Cara, eu tô doido pra começar a fazer algo nesse sentido também. Em qual? Esporte? Fora que aqui não tem nada de legal no meu bairro. Jiu-jitsu é legal. Que é legal é no centro da cidade. Ué, vai pro centro, cara. Agora só pode fazer as coisas que é do lado da tua casa. Ele consegue rapidinho gerar um vídeo com o Screen Studio e sua câmera de você mexendo no Discord lá, pra eu colocar aqui no vídeo. Posso gerar, mas queria usar aquele efeito com a sua câmera. Que efeito? Pra fazer. Ah. Ele tinha feito outra geração, né? Eu não dei feedback pra ele. Pera lá.
As duas estão no mesmo level. Eu preferi o meu rosto no da direita, tá? Eu acho que mais real na direita. Não sei, os dois estão tão bem parecidos, o rosto. O fundo mudou a imagem do fundo, mas o texto é praticamente o mesmo estilo. É, eu acho fraco ainda esses textos. Ah, enfim, mas tá ruim ainda. Os textos estão extremamente ruins, o conteúdo do thumbnail também, isso tem cara de gerado por IA, não tem. Tá muito ruim, muito ruim. E os textos toda vez que você tá gerando o texto com o mesmo estilo, como que você vai melhorar se você tá gerando a mesma coisa? Muito ruim a thumbnail. É, a qualidade do Daniel ficou melhor no na direita, mas tá muito ruim, muito ruim, muito ruim. Esse aqui todos pioraram, nenhum melhorou. Essa geração e a geração passada tá a mesma porcaria. Uma coisa que você pode usar na próxima batelada para gerar os textos seria utilizar esse branding guideline aqui para direcionar o estilo que a gente quer gerar. Valeu pelo dia, rapaziada. Deus abençoe vocês. Amém, Cauê Rolim. Tamo junto, mano. Aqui ele fica flutuando com fundo preto. Posso escrever sim. Aquele que fica flutuando com o fundo preto. Esse aqui, o texto faz mais sentido com a imagem que tá aparecendo no fundo. Tá melhor. A qualidade de geração da imagem do Daniel tá consistente. Eu gostei que bate o estilo do texto com o que tá mostrando na imagem, mas esse não é o meu estilo. Eu escolhi esse, mas ainda é ruim. Agora o outro é pior ainda. Aquele outro lá, eu não escolheria nem a pau. Ficou melhor porque o texto casa mais com a cor, com o design mood da imagem que a gente tá fazendo. É, mas ainda tá ruim, não usaria isso. Gente, eu vou. Posso gravar assim? Sim. Vou fazer uma pausa, vou no banheiro. Já volto. Depois eu acho que ficou o negócio do hackathon. Tamo junto. Beleza, tamo junto. Hum,
Ui, 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 ui.
O estilo tá melhor. É, eu não gostei daquele risco verde gigante no meio do cloud. Não achei que ficou legal. A imagem que foi gerada no fundo também não achei que tá legal. E foi aplicada uma textura na minha cara. Não, acho que não faz sentido botar uma textura na minha cara. Então acho que a minha cara, ela. O Daniel, ele pode ser impactado com a iluminação, mas não, essa textura não faz sentido. A versão branca ela é mais clean e mais simples. Ali deu uma bugada no cabelo do Daniel. Ahn, e então ficou ruim ali na geração dele, com o cabelo tá bem zoado. Mas no geral esse branco ele ficou mais clean. Eu não usaria nenhuma dessas. Tá melhor, faz mais sentido a tipografia que tá sendo usada, mas deu uma bugada na geração do Daniel e tem que melhorar ainda. A gente vai falar sobre hackathon. Vai ser um desafio para reunir as pessoas, reunir vocês para criarem seeds. Você que está assistindo aí, você pode participar do hackathon. Todo mundo pode participar do hackathon. Todas as informações detalhadas eu vou passar com vocês à medida que elas forem sendo reveladas, tá? Primeira informação, vai ter um link aqui para você entrar no Discord da comunidade do Watch Me Pivot. E vai ser lá no Discord que a gente vai fazer a comunicação com os membros. Quem estiver participando do hackathon, anúncio vai ser lá, instrução vai ser lá. Para se cadastrar as instruções, vai ser por lá. Então, comunicação oficial vai ser pelo canal do Discord do Watch Me Pivot. Como funciona? Inscrição, prazo, premiação, como participa? Todas as informações vão estar no Discord, lá a documentação oficial do hackathon. Entra no Discord que você vai saber. O prêmio que eu vou fazer para essa edição do hackathon vai ser 3 contas do Cloud 20x. Ou do Codex 20x, ou seja, vai ter $600 total em premiação pro top 1, pro top 2 e pro top 3. Chama todo mundo que você conhece, corre para você não perder. Chame seus amigos, compartilhe com eles e tamo junto, boa sorte para você. Te vejo lá. Hoje a gente vai falar
Tem alguma coisa muito bugada aqui, porque eu abro o Chrome e ele simplesmente não abre. É bem zoado. Será que tem alguma janela do Chrome escondida aqui? Isso aqui não é o Chrome, né? Não, porque eu fechei. Deve ser. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui, ó. Tirei todas as abas. Não. Tem Brave aqui? Ah, eu posso entrar no outro computador aqui, eu acho que talvez esteja logado. Se carregar, né? Carregar. Cara, essa é a primeira vez que o estilo ficou bem legal. A fonte, o tipo do texto, o estilo da imagem. O que tá um pouco feio ali é o meu cabelo. Ele não tá bem feito. Parece que foi feito uma extração de. Parece que foi feita uma extração de fundo, tipo um background removal, mas um background removal mal feito. E meu cabelo não parece um pouco maior do que a realidade ali no lado direito. Mas a foto da direita ficou melhor.
Da esquerda não tem tanto contraste entre a fonte e o background. Então o texto não é tão legível. E o desenho ali não tá tão legal. O jeito que foi colocado o computador ali tá muito fácil, falso, não parece um computador de verdade. No da direita. ah, então, o da esquerda ganhou, mas os dois ficaram ruins nesse aqui. E o fundo ali da estante de livros não casou tanto. Então, esses dois aqui, essas duas gerações aqui ficaram meio ruins, meio merda. Com certeza, a opção aqui da esquerda ficou melhor, tá? Embora o da direita eu gostei do olho, que ficou bem feito com um design meio realístico. Então, os dois designs ficaram legais. O que eu não gostei da esquerda aqui foi o cabelo. Tá indo um caminho melhor. Tá melhor do que as gerações passadas. Cinco minutos. 5 minutos a gente vai começar a conversar sobre o hackathon. Hackathon. Hum.
Bora, deu as 7, bora começar? Bora começar. Bora começar. E aí, galera? Estamos ao vivo mais um dia. E hoje a gente vai começar o hackathon. Como que a gente vai começar isso? Vou descobrir agora. Alô? Alô, 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 alô? Isso aqui funciona? Tá funcionando isso aqui? Sim, senhor. Tá funcionando isso aqui? Tá, eu tô ouvindo. E você tá ouvindo? Seja muito bem-vindo! Fala o seu nome e a caravana de onde você tá falando? E aí, Pueblo? Que você quer? Você quer fazer uma seed do quê mesmo, cara? Entendi. Uhum, um sócio financeiro. Isso aí é bom, hein? Isso aí é bom, mas não é fácil não. Você sabia disso? Real, real, é verdade, né? Pensando assim, aí até isso aí fica fácil. Acesso a uma mente tão genial, eu acho que seja possível. Aí vai dar boa, então. Show! Bora compartilhar lá pro pessoal? Deixa eu compartilhar aqui no... gravar um vídeo lá. Beleza. Eu tô fazendo o hook que você pediu lá no vídeo. Tá, deixa eu Tô- mandar um vídeo aqui no Whats. Aí, galera, começou o hackathon. Se você tá assistindo isso aí e quer participar, entra no Discord do Watch Me Pivot. Cola aí, senão você vai perder, viu? Fechou? Tamo junto. Aí, mandei. Como que Boa, eu vamos faço isso ver. aqui? Ah, eu quero mandar daquele outro jeito lá. Deixa eu ver. Assim. Tem uma feature do WhatsApp que você. Ah, aqui, achei. E aí, galera, Hackathon começou. Se você não quer perder, cola aí. Estamos ao vivo. Hackathon rolando, viu? $600 valendo.
E aí, como que tá o pessoal aí ó, do chat? Vocês estão animados pra participar? Cadê? O pessoal do chat tá... Não sei não, cadê o pessoal do chat? O pessoal do chat tá de férias. Ô, louco, pessoal do chat. Como que vocês deixam uma oportunidade dessa passar? Aí os caras tão achando que rapadura é mole. Mas não é não. Rapadura é doce, mas não é mole. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tem que vir em É... Apex. Aí, galera, eu tô organizando um hackathon valendo $600. Se você quer participar, manda DM pra mim, tá bom? Hackathon valendo $600. Valendo. Tá. É engraçado, editar no DaVinci, tu tem que fazer um mestrado pra tirar um verde do vídeo. Hum... E aí, você viu como é que evoluiu o negócio das thumbnails ou não? Eu, eu Tá lá na vi, eu live. acho que tava um pouco antes de você. Deixa eu dar o feedback aqui. Ainda. Não, Deixa eu dar o feedback aqui. eu Pera aí, não, deixa eu dar não o feedback. acompanhei o final. Não acompanha, não? Se você quiser, tá mostrando minha tela ao vivo. Ah, eu posso fazer stream aqui no Discord, né? Deixa eu fazer stream aqui. Calma aí, que ao Atrapalhar mesmo o tempo que eu editor. tô conversando com você, eu tô vendo um Deixa eu não atrapalhar. tutorial aqui de um cara que eu não tô entendendo nada do inglês dele. Deixa eu. Melhorou muito o Aqui. design. Você viu? É o processo aí, auto-research. Auto-researching. Deixa eu dar permissão aqui pro Discord. Esse da direita tá bem legal. Ô, Pueblo, vou resetar o Discord aqui, pera lá. Cara, o da direita tá mais clean, faz mais sentido os elementos que a gente colocou ali, não tem nada que não faça sentido. E o que eu não tô gostando do da direita é o cabelo, cara. O cabelo tá ficando um bolo de massa preta, sem design, sem estilo. Parece que você simplesmente removeu o background de uma imagem muito ruim. Você tá... Ah, não tá editando? Pera aí. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro Discord. Aí, pessoal, tamo no Discord trocando ideia aqui, viu? Quem quiser, cola aí. Vou fazer live aqui no Discord também. Olha Consegui. lá, ó. Boa, vou subir lá no. Vou subir no Dropbox. Deixa eu ver como que ficou isso aqui. Screen. Discord agora. Eu fiz Aí. uma transição aqui ousada. Cadê? Eu tô esperando a galera aí colar no Discord. Quem quiser participar do hackathon, cola no Disc, hein? Cara, deixa eu ver. Se te atrapalhar eu falando aqui, você avisa, tá? Ou você multa igual, sei lá. Eu É. Ou não, tá de tô, boa. tô tranquilo, eu tô conseguindo fazer as duas coisas. Beleza. É o seguinte, ó. Essa da direita aí ficou mais clean, faz mais sentido os elementos que você colocou. O da esquerda não faz, não... Tem uns negócios nada a ver ali, que não tem conexão. O problema do da direita é o cabelo. O cabelo está fazendo uma massa preta que não tem definição nenhuma. E eu tô na dúvida se você de fato gerou isso ou se é só um frame que você pegou e removeu o background com uma remoção ruim de background. Essa é a impressão que eu tô tendo. Estamos no Disque pra tirar dúvidas, cadê vocês? Aí, ó, tomando até no. Aí sim. O da direita tá. É o mesmo feedback. Mesmo feedback. Deixa eu copiar aqui. Superflow.
Calma aí que eu vou te mutar rapidinho aqui, só pra ver se não tá competindo com a sua voz. Peraí. Beleza. Da esquerda, a fonte faz mais sentido. A fonte faz mais sentido. E Aí, boa, voltei. é isso, mas os dois tá com o cabelo ruim. A janela do terminal tá ok. Os elementos da esquerda tá melhor. Tá melhor. O que é legal na da direita é que ali no frame que você colocou, você colocou uma imagem de verdade. Aí ficou legal. Então tem coisa que parece fake, tem coisa que parece de verdade. No geral, a esquerda ganhou. Acredito que não, eu não tava editando isso. Da Eu esquerda vou ficou subir melhor, mas o texto, a fonte do da esquerda tá melhor, tá mais grossa, tá mais intencional. Faz mais sentido aquela fonte. Eu gostei mais dela do que do da direita. Fala aí. eu tô subindo agora aqui a versão nova com um gancho novo. Com um gancho, né? Sim, senhor. Hackathon V3, Hackathon V2. E aí? Deixa eu Quem fazer entrou um aí? negócio aqui. Que entrou? Não sei quem entrou aí. E aí, Mel? E Mel falou aí? aí. Mel tá com o plano 20x do Cloud. É que a gente não pode declarar a Ah, ela torcida tá mutada, ela não abertamente, né? tá. Ela não tá funcionando o áudio dela lá. Espera lá, vai. Uma coisa que eu Aí, gostaria cadê? de fazer é o primeiro exemplo de seed funcionando. Então, para compartilhar exemplo com bem. as pessoas, uma seed que funciona, a gente pode fazer Peraí. Oi, Mel. Deixa eu pausar aqui minha digitação. Alô? Melissa? A Melissa mutou. Vou subir aqui. Upload file. Tum, pim, pirim, pirim, pim, pim, pim. Isso que eu vou gerar. Eu não estou ouvindo vocês ou tá todo Não, mundo quieto? eu não sei. A Melissa. Eu Ela tá chamei a mutada, né? Melissa pra trocar uma ideia, mas ela tá mutada. Não estamos te ouvindo se estiver falando, Melissa. I'm gonna Aí head eu out a parei bit de early digitar today. aqui My family's in pro town, so Cloud. these are Deixa eu I'm gonna be falar. taking like some half days or whatever. But my brother's here. We're gonna go have an early dinner. Right? Enjoy Take it. care, Lucas. Enjoy. Thanks, guys. See you later. See ya. Bye. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Exemplo. Por exemplo, a gente teria que conseguir mostrar o fluxo inteiro da criação da seed. Então, verificação do hard loop com gravação do terminal, com gravação do testador externo, mostrando que a gente tem uma ideia e a gente passa esse prompt e ele implementa e traz o software para a realidade. E tem que o ideal é ser um negócio simples que a pessoa consiga rodar no próprio computador, com o próprio agente dela.
Dani, tu tá respondendo. Tu tá ouvindo ela? Não, não tô ouvindo ela não. Eu tava Ah, falando com os beleza. agentes aqui. Ah, fechou. Mas a Melissa pode liberar o mix se ela quiser trocar ideia. Agora Oi. é a hora, é a vantagem Oi, injusta de conseguir alô. tirar a dúvida com o jurado. Não, é porque o meu tava sem sair o áudio. Eu tava procurando aqui onde tava a configuração. Agora tá funcionando. Tá, sim. Beleza. E aí, como é que você tá? Por aí, como vocês estão? Tudo bem por aqui. Como é que tá Ei, tá sendo? gostando? Era Conta aí isso pra que eu ia gente. perguntar. Como que tá sendo com o planinho do Cloud agora? Sendo de boa, na verdade. Consegui. Adaptei o My People pra rodar com o OpenClaw, rodando pelo Telegram. É. Então agora eu tô usando ele manda tudo diretamente no Telegram e tô fazendo um projeto inspirado no Kickbacks, mas voltado pra mostrar curiosidades enquanto a IA está pensando. Kickbacks. E o OpenClaw, você tá usando o Cloud pra rodar o teu Sim. OpenClaw? Oi. Eu acho que tem um limite, porque eles agora tem um conceito de, não sei se eu estiver falando coisa que você já sabe, você me avisa pra eu não falar de novo. Mas ele tem um conceito de extra usage, então o uso extra que você faz com o Cloud, e aí ele vai até um limite, e ele tem um extra usage de, na época, quando eles lançaram isso, era de $200, eu não sei se ainda é esse limite. Aí você consegue usar até esses $200. Desculpa, silenciou de novo, eu não tô ouvindo. Ah, teste, som. Alô? Vocês estão ouvindo? Você tá me ouvindo, Pueblo? Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo também. Beleza. E aí, E aí, Júnior, beleza? E aí, Flávio? Beleza. E aí, tranquilidade? Turma. Tranquilo? Pô, perdi a introdução aqui, me mandaram a mensagem do trabalho, mas vou tentar ver aqui em 2x rapidinho. Cara, Não, eu acho que agora é a hora de tirar as fica aí. dúvidas. É, pode falar, cara. É. Qual... Então, Ah, tá, desculpa. Essa eu ia Ah, falar não, que pode voltar, silenciou pode de voltar. novo. Aí eu não tinha ouvido o que tu falou. Mas não, ele tá indo normal. Não tá tendo problema pra rodar. Então, ele vai. Eu Ele acho que vai. eles não ativaram. Calma aí, alguém tá com eco. Aí. Eu acho que é a meu que tá com eco. Teste. Eu acho que era. Aí, ó. Sim. O extra usage do Cloud, ele vai até um limite, aí depois ele vai parar de funcionar. Porque ele funciona só pelo. Ele vai cobrar o uso do OpenClaw via API. Então ele vai cobrar o mesmo preço que eles cobram na API se você usar o OpenClaw. Então, isso aí vai funcionar até um certo ponto, mas depois vai parar de funcionar o OpenClaw com o Cloud. Não, tudo bem. Eu só deixei pra iniciar, mas eu tenho a assinatura do OpenGo. Aí eu ia colocar um OpenGo? modelo de. Eu não sei o que OpenCode. que é Ou é do Ah, Open É o Code? plano Go. Entendi. Então, pode crer. Boa. Isso aí. Show. E aí você vai querer participar do próximo hackathon, Mel? Claro, é ótimo. A Melissa tá assim, vou abrir aqui 500 abas, vou Mas rodar como é que uma ela vai pesquisa fazer? de Ela vai mercado. estacar a assinatura? Ela vai estacar, Ela vai né? ter duas contas Já pensou? Dá pra estacar? Não, Aí né? ela se inscreve com... Não, mas ela pega pro próximo mês, né? Já fica reservada no próximo mês. Enfim. Vai vendo. Daí pega uma de Codex. Pega uma de Codex. A Codex, por exemplo, dá pra usar o OpenClaw no Codex, porque o Codex, a OpenAI não bloqueia os aplicativos de terceiro. Então você consegue usar a subscrição, teu plano mensal e rodar essas coisas, tipo OpenClaw, tipo Hermes e Anthropic bloqueia. Mercenários. Vamos lá, o que eu vou fazer, pessoal? Na última edição do Hackathon, eu não dei tantas instruções de como que uma seed parece, como que você verifica se sua seed está funcionando, o que eu espero que você entregue para o Hackathon. Eu não dei ajuda para as pessoas, né? Eu só passei o desafio e aí eu sumi porque eu estava doente na época do Hackathon. Aí eu só passei o desafio, voltei no fim de semana e vi se estava funcionando ou não. Quer dizer, fiz a validação, né? A Mel, ela acertou qual era o estilo da seed e como que tinha que funcionar.
O Jean não. E o Ícaro, eu acho que não também. Dessa vez, eu vou mudar. Então, eu vou mostrar um exemplo de uma seed. Eu vou compartilhar uma que vocês podem instalar e ver que funciona. Eu vou fazer uma bem simples para compartilhar o conceito. Eu vou dedicar algumas horas do dia. Então, eu vou fazer tipo um horário de manhã, não sei, de manhã, à tarde ou de noite. E eu vou ficar um a um para acompanhar o projeto que vocês estão fazendo. Então, se você vai fazer seed X, eu vou ver. Eu vou falar assim, ó, cara, me dá a tua seed aí, vamos ver se ela tá instalando. Aí eu vou instalar e vou ver se ela funciona ou não. Se não funciona, você não vai ter surpresa no dia do resultado, que você vai saber se sua seed funciona ou não. Então a ideia é guiar o pessoal que está participando para que todo mundo consiga completar e fazer o negócio que tem que entregar. O Sam, ele tá de viagem, então ele tá de licença paternidade, ele vai voltar segunda-feira, fora essa, na próxima. Então, deixa eu ver que dia que é isso. Ele vai voltar... Peraí que o calendar me bloqueou aqui. Deixa eu liberar. Tá, então dia 29 e dia 6. Eu acho que ele volta dia 6. E aí ele falou assim, quando ele voltasse, ele queria fazer um lançamento no Product Hunt. Então, eu acho que dá para deixar o prazo final do hackathon para dia 6 de julho. E aí a gente mostra quem ganhou. E eu quero fazer um negócio com mais pessoas. Então, no anterior, acho que foi 10 pessoas que se inscreveram. Eu gostaria de fazer, no mínimo, 100 pessoas participando desse hackathon para ser um negócio mais legal. E como que eu tô pensando? Eu vou fazer uma condição, então. Eu vou bolar lá, depois eu vou criar as regras, mas aí, tipo assim, se tantas pessoas participarem, eu vou lançar tantas contas de cloud como premiação. Se tantas pessoas participarem, eu vou lançar tantas. Então, eu acho que eu vou fazer assim, no mínimo 100 pessoas para distribuir 3 planos de cloud 20x. E vou acompanhar o pessoal todos os dias para garantir que o projeto dê certo. Eu quero desenvolver um sistema que vocês consigam verificar se a seed de vocês está funcionando. Por exemplo, aqui no meu caso, eu falo para o meu agente, cara, hidrata essa seed e vê se ela está funcionando ou não. Porque eu tenho o servidor, eu consigo subir os containers. Então, uma coisa que eu quero fazer é deixar essa infraestrutura disponível para vocês. Aí vocês podem mandar a seed de vocês e ele testa e vê se funciona ou não. Eu acho que vai ficar um negócio legal para vocês poderem verificar. Então, o projeto. Aí vocês vão definir qual que é o que vocês querem trabalhar. Vocês vão escolher o tema. E a condição criou uma seed, eu consigo instalar, eu consigo usar. Tipo, se você compartilhar com outra pessoa, essa seed funciona no computador da outra pessoa. Sem, tipo, bugs, tá ligado? Você cola a seed, o teu agente, ele implementa, ele vai fazer umas perguntas para você no início, para customizar o software para a pessoa que está instalando. Mas depois que eu fiz esse brainstorming inicial com a gente, dei o go, no final eu vou ter um software funcionando. E o pessoal da empresa, eles falaram que ou eles iriam participar também, então, tipo, o Lucas iria participar do hackathon, ou a Mary, ou o Jonathan, ou a gente colocaria eles como jurados. E aí a gente apresenta a seed de vocês para o pessoal lá de São Francisco. Então, o Sam vai participar. Talvez uma das opções seria até colocar uma pessoa mais importante para participar como jurado. Tipo, uma pessoa mais famosa. Então, essa é uma coisa que a gente pode fazer. Mas essa é a ideia do hackathon. Dúvidas? Não, mandar minha dúvida aqui rapidinho, Dani. Vocês têm tipo um esqueleto do que tem que conter na seed, ou eu posso simplesmente, tipo assim, inventar isso? Vou explicar, sei lá, eu não vou escrever uma seed na mão, né? Tipo, nem o conceito do que é a seed sei lá, pra minha IA saber. Vou tentar pedir pra alguma IA pra fazer isso. E aí, tipo, tem tipo tem um contexto anterior que a gente injeta pra gente explicar pra IA o que é seed, ou eu posso, tipo assim, fazer isso de orelhada e só ter, ou a seed simplesmente a fórmula do código rodando e acabou. Provavelmente eu vou compartilhar algumas seeds de referência e tipo uma
A gente está trabalhando num conceito chamado Open Seed, que seria a definição desse formato. Só que a definição do formato de uma seed ainda não está feita. Então não tem uma oficial para eu compartilhar. Mas eu vou dar um contexto para você poder compartilhar com a sua IA para ela entender o que é uma seed, né? Mas o ponto principal é quando, se você, Flávio, faz o teu projeto, a tua seed, e você compartilha comigo para eu testar, eu vou dar para o meu agente. E se o projeto que você criou, imagina que você gravou um vídeo do teu projeto funcionando. E aí eu instalei a tua seed. Aí eu vou usar o negócio. Eu vou ver. Cara, o negócio que eu instalei é o negócio que o Flávio gravou funcionando? Tipo, as features que tinha que ter, tá funcionando ali? Se não tá, se tá bugado, se tem coisa que, sei lá, um negócio que não funciona, que o Flávio falou que fazia parte do software e não tá funcionando para mim, aí sua seed deu errado, certo? Então, tem Dani, algumas... Tem umas barras que é tipo, esse é um check. Cara, o que o cara falou que tinha que fazer, tá fazendo? Sim ou não? Se não tá, deu errado a seed. Se o cara criou a seed, mas a seed é todo o código-fonte do projeto, deu errado também, porque isso não é uma seed. Aí eu estaria compartilhando um projeto qualquer que está no GitHub, sacou? Então, tem alguns checks que vou documentar melhor, mas acho que não seria de orelhada. Mas se você conseguisse fazer um negócio que você compartilha, eu instalo e funciona e é show, aí, cara, parabéns, o cara descobriu um jeito de fazer uma seed. Eu acho que uma Não, forma beleza. legal de aprender é ver no vídeo do hackathon passado, porque tem várias dicas que tu acaba dando. Eu acho que nem só isso, o que eu ia compartilhar aqui com vocês é, como vocês estão aí empenhados em estar aqui no Discord e tal, eu acho que a gente tem um exemplo de uma seed que funciona, que é a seed do My People. E basicamente a seed do My People, toda a construção dela está nas lives. Então, talvez, quando vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês ver. Foi nessa semana ou na semana passada, o Dani fez várias lives explicando conceitos que ele estava usando para testar a seed do My People. Então, tudo isso está documentado no canal. Eu usaria isso como uma vantagem se eu estivesse participando, sabe? O My People pode ser um exemplo. O My People tem... ele ficaria um negócio mais complexo. Inclusive, eu tenho que garantir que o My People ele funciona a instalação. E, por exemplo, eu estou lutando para fazer a instalação do My People funcionar porque eu inventei um monte de features. Mas se eu deixar isso bem polido, eu posso compartilhar isso como exemplo de seed. De fato, pode ser. Outra coisa é, por exemplo, quando eu estava corrigindo o projeto do Ícaro no hackathon passado, cara, eu só abri o projeto do Git e eu já vi que... na verdade, foi do Jean. Eu só abri o projeto do Git do Jean e eu já vi que não era aquilo que eu esperava. Porque tava lá, era um projeto normal, um projeto com o código-fonte submetido. Aí eu abri o da Mel, eu já vi, cara, é isso que eu tô procurando. É um arquivo seed.md que eu colo no agente e ele cria o projeto para mim. Então, como eu vou estar aqui no dia a dia com quem estiver participando do hackathon, eu vou marcar horário com quem estiver participando para dar feedback, para ver como é que tá o projeto, para desbloquear vocês. Eu já vou olhar ali e vou falar, cara, não é isso que eu quero, é isso. Então, vai ter esse auxílio para garantir que o pessoal não está fazendo do jeito errado. Eu ia te perguntar sobre os projetos. Vi que vai ser livre para escolher. Tem alguma definição assim do que vocês querem? Eu vou fazer. Eu acho que eu vou deixar livre, tá? Eu não pensei em restringir. Eu acho que eu vou deixar livre. Contanto que seja um negócio que vocês consigam entregar. Por exemplo, eu tava ali, eu não sei se o Pueblo tava falando sério ou não, mas no início da live, o Pueblo falou que ele fazia a seed do sócio. E a seed do sócio Era é um negócio bem brincadeira. complexo, né? Então, tipo assim, se a pessoa pega e fala pra mim, cara, eu vou fazer uma seed do sócio, eu vou falar, cara, faz um negócio mais simples, porque isso aí vai ser difícil. Por exemplo, cara, quero fazer integração Essa seed perfeita. com o Open Finance para fazer a seed. Beleza, quanto custa para pagar
para você ter acesso ao Open Finance? R$ 2.000. Você precisa ter um CNPJ. Então já é um negócio que enfim, mas eu acho que eu não vou fazer limitação, não. A não ser que. Contanto que seja um negócio legal, que não seja ilegal, e seja um projeto da hora, tipo, você vai escolher o que você achar mais da hora. Você vai estar concorrendo com o pessoal. Tipo, eu vou apresentar isso pro Sam, pro Lucas, pra Mary, pro Jonathan, para as outras pessoas. Aí eles vão ver e vão pensar, cara, que negócio legal, que negócio útil, que negócio da hora, que eu tenho vontade de instalar. Aí você escolhe só a ideia que você acha que vai causar esse efeito, né? Que se não, você escolher uma ideia ruim, aí você já tá se A ideia limitando, perfeita né? seria tipo assim, ó. Cloud, gere uma seed do GTA 6 sem erro, Sem por erros. favor. Isso. Essa é a nossa Sem ideia erro. que a gente espera. Formato só tem só um problema com ele, só que é a parte de, sei lá, se a gente precisar, acho que eu já falei ali pro Dani no chat, né? A parte de integração. Então, o que eu queria fazer? Eu queria fazer algo que, por exemplo, fosse um sistema de ligação. Então, precisaria Pode fazer? de duas pessoas. Então, depende o que você quer dizer com precisa de duas pessoas, tá? Eu Se preciso, por for... exemplo, a não ser que eu faça, fala tipo aí. assim, a seed pode ser totalmente um demo. Como assim uma demo? Exemplo, tá? Exemplo, como funciona um processo de ligação? Eu ligar para você, são dois clientes separados, mas eu poderia fazer uma seed de ligação que liga para dois clientes do navegador, um Opera e um Safari? Cara, ó, Tipo, a gente. o teu negócio Ok. você vai Tá fazer entendendo na o que eu tô real. falando? Você vai fazer um negócio de verdade. Aí, por exemplo, se a tua seed ela precisa de duas pessoas, eu, como uma pessoa que vou estar testando, que vou realizar a instalação, eu pego dois computadores, eu instalo, se é dois clients, eu instalo em um, instalo no outro e vejo se o negócio funciona. Então, com, contanto que não seja um negócio muito absurdo, por exemplo, precisa de uma chave de API da OpenAI para eu usar, cara, eu pego uma Não, chave não. da OpenAI. Precisa de um outro negócio, eu pego, sacou? Então, é... Na real, acho que não vai precisar de chave nenhuma, né? É mais a questão de rede barra tá na internet. Eu Vamos ver acho o que a que vai visão não ser. é nem tanto como o Dani vai testar, é mais como ele tem que, tipo, testar e funcionar, não, tipo, Eu acho que é tipo a assim, infra que ele vai precisar, tipo, ter e tal, tá ligado? Tem duas coisas, né? Por exemplo, quando você for é porque isso não é um submeter o seu projeto projeto, multifuncional. quando você for submeter o seu projeto, você vai gravar um vídeo mostrando que o teu projeto funciona, né? Então, se você criou essa infraestrutura aí de fazer as ligações, você vai ter que ter um jeito de fazer uma demo e gravar esse negócio funcionando. Porque se não tiver a demo do negócio funcionando, eu nem vou gastar o meu tempo implementando a sua seed, porque eu já vi que o cara não conseguiu fazer lá, como que eu vou conseguir fazer aqui, né? Então, se é uma coisa que você consegue gravar demo e mostrar funcionando, beleza, aí eu instalo e faço funcionar aqui. É porque a demo não vai ser o case real, entende? Era esse o ponto. Mas acho que não teria nenhum Hum, problema, então, nisso. é, qual que é a diferença entre o case real e a demo? Ah, a demo vai ser um cliente, dois clientes totalmente fakes se comunicando. O real seria você com seu dispositivo de celular e eu e outra pessoa numa interface no computador. É, mas aí, no caso, Entendeu? por que que eu não É poderia uma, tipo, uma demo ao usar vivo, o... né? Por que que eu não poderia, de fato, usar o meu celular para testar o negócio? Você, tipo assim, você poderia Sacou? usar, acho que não teria nenhum problema. Então, aí você fez o projeto de verdade. Pô, se eu instalar essa seed aqui, aí digamos que, por exemplo, tem provedor do WhatsApp que você consegue fazer ligação pelo celular. Aí você só precisa ter uma chave de API do provedor. Por exemplo, o AVoIP é um provedor. Para você conseguir fazer isso. Aí se eu instalar a seed, eu vou ter o servidor rodando num número que eu tenho. E aí eu ligo e eu consigo fazer o processo lá. Eu vou estar usando o meu celular e o negócio vai estar rodando no computador. Isso aí é um negócio de verdade funcionando. E aí é um negócio legal, entendeu? Não é um negócio fake, é de fato o projeto real funcionando. Tá. Vou tentar ver se isso aí. Eu tenho uma ideia boa, mas não sei se é tão fácil. Eu acho que esse momento de seed, sei lá, cara, possa ser que eu esteja doido.
Mas eu acho que é muito mais fácil você fazer algo ali, um SPA da vida, do que algo integrado de back e front, você não acha, não? Não, por quê? Ah, eu não sei, porque eu tenho essa impressão que eu vejo mais o pessoal fazendo isso. Por exemplo, o teu projeto lá do teleprompt, que foi uma seed que funcionou super bem. Uhum. Entendeu? Você, tipo assim, você tem o front ali, você coloca os dados ali, tudo em memória, né? Se você dá um F5, some, não? Cara, depende do que você tá falando de back e front, porque aquele lá, eu tenho um back-end, e aí todos os clientes que eu acessar aquela URL tá conectado. Então, por exemplo, se eu pegar o meu celular e acessar o URL, eu estou conectando com o servidor que está rodando. Se eu acessar no navegador, e aí fica tudo sincronizado. Inclusive, acho que está usando WebSockets aquele lá. Então, eu posso botar 10 clients conectados naquele servidor e tá todo mundo integrado. Então, tem um back e tem um front, aquele projeto, por exemplo. Eu acho que eu entendi. Acho que eu entendi, talvez você esteja pensando errado, então já vou tentar aqui. Flávio, era igual o Dani ele tava falando no começo, tipo, tem que ser uma ideia legal, mas tem que ser uma ideia que seja relativamente fácil, simples de ser encaixado no formato de uma seed, Aham. entendeu? Aham. Não, tranquilo. Vou tentar pensar aqui em algo. Eu tenho uma ideia que eu acho que é boa. O problema é em tentar fazer. E ela talvez era um pouco simples. O problema é fazer é tentar a primeira vez já ser assim, saca? Então, eu Esse vou aí é o passar um desafio exemplo do radical, né? de. Eu vou passar eu tenho que criar isso, mas eu vou passar alguns exemplos de coisas simples. Por exemplo, uma seed super simples, que você cola e o negócio funciona. Aí eu posso fazer uma intermediária, aí uma mais completa, é, de exemplos. Mas o, o almanac, por exemplo, que a gente tinha feito com uma seed, ele é uma seed que tem um deploy. Na seed tem a instrução para fazer o deploy do projeto na Vercel. Tem o back-end, tem o front-end, tem o banco de dados que a pessoa tem que, tipo, a pessoa tem que ir lá na interface da Vercel e contratar o banco para fazer o deploy do projeto. E tá tudo definido na seed. E é isso, ele faz toda a instalação para você. Então não é por exemplo, não é um negócio que você dá F5 e some, é um projeto real, com um servidor real, com um front-end real, com um banco de dados real, que eu consigo acessar, você consegue acessar, que está feito o deploy, via seed. Ah. Tá bom, eu acho que, cara. E aí como que faz essa parte, tipo assim, do cara que tá instalando a seed dele, ele que tem que se virar pra providenciar o que ele precisa, né? No sentido de, tipo assim, de coisas simples. Por exemplo, Tipo, do um banco, por exemplo. Não, eu entendi a sua parte ali, de, tipo assim, da parte da API da Open Finance, que fica inviável para você. Mas, por exemplo, se for um banco, né? Aí o cara que faz a seed é que tem isso? Tem que ter por isso? exemplo, no início da seed, tem um bloco que a gente fala assim, os requerimentos. Então, por exemplo, se eu pego e faço uma seed, eu tenho minha pipeline de processamento de visual ou processamento de áudio. Eu já tô falando assim, ó, cara, para você rodar essa seed, você precisa de uma RTX 3090. Se o cara não tem, nem adianta ele querer instalar, tá? Aí, Tá. por exemplo, se você bota lá o requerimento, é uma chave da OpenAI. Beleza, o cara não tem, não dá para ele instalar, mas se ele tem, ele vai. Aí você bota lá, o requerimento é ter uma conta na Vercel, você autentica o teu CLI e aí a IA ela pega e faz o deploy tudo lá na tua conta. Mas você tem que ter a conta na Vercel com o CLI autenticado para o negócio funcionar. Aí é um requerimento, sacou? Se é um Antes, né? projeto que vai rodar local, eu De posso falar assim, instalar ó, antes. requerimento é um Docker para você poder subir o banco que roda um banco do Supabase local. Sacou? Então é um requerimento da seed. E aí o meu agente, ele vai ler esse requerimento, ele vai ver se eu consigo rodar na minha máquina, por exemplo, e ele já vai subir lá. Beleza, vou subir um Docker aqui com o banco Supabase para instalar a seed e funcionar. Ou se eu quero fazer um negócio de verdade, aí eu preciso de. Por exemplo, se eu estou fazendo um deploy na AWS, aí eu boto lá, você precisa da chave da AWS para poder fazer um deploy. Não sei, entende? Vai ter os requerimentos. Aí, contanto que eu consiga testar um negócio. Por exemplo, no último, eu tinha limitado pro banco C do Supabase e o deploy ser na Vercel, porque daí é um ambiente que eu sei que eu consigo testar, sacou? Então, pode Uhum.
Acho que quando a pessoa fizer... Como eu vou estar conversando com o pessoal que tá participando, você pode perguntar, cara, dá pra eu usar tal coisa e tal coisa? Aí eu vou ver, cara, dá que eu vou conseguir testar. Eu falo, cara, não dá, porque esse eu nem consigo testar. Uhum. Eu vou tentar adaptar aqui o que eu quero fazer, mas eu acho que dá pra fazer com seeds. Dá pra fazer com seed sim. Acho que vai dar sim. Que é basicamente um sistema que eu fiz aqui de interfone. Eu vou tentar fazer com seed. Vamos ver. Cara, esse aí é muito legal. Só tô dando uma ideia aqui. Você fala assim, cara, eu tenho o sistema do interfone e aí eu uso essa Raspberry aqui, ó. Eu tenho uma Raspberry Pi que vai simular o hardware do interfone. E aí eu instalo aqui e tá funcionando. Aí, sei lá, aí eu acesso o negócio no celular e tá funcionando o interfone lá, sacou? Tipo, aperta um botão como se fosse um interfone e aparece aqui no celular. E foi um negócio instalado com uma seed na Raspberry. Isso é um negócio super legal. Enfim, Uhum. só dei um exemplo. Aham. Não tô falando que É é pra você tipo fazer isso, isso. é tipo isso. É tipo isso, só que não seria tão sofisticado, né? No caso, porque não tem a máquina, então no caso, e também eu vou ter que adaptar no sentido de que o meu foi feito com Reactive Native pro celular. Então o morador tem ali, cada um tem o seu app. Cada um tem um app do prédio, entendeu? E aí tem a interface que liga para desses celulares. Então não dá para me reproduzir isso, tipo, tão fácil, eu acho. Com Reactive Native, aí, pô, vai ser muito mais trabalhoso, entende? Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar adaptar essa ideia para, tipo assim, criar um dashboard com senha ou algo do gênero, e aí esse cara ser, sei lá, ser o cliente que é o responsável pelo apartamento, então seria tipo, eu entro com o seu usuário e senha, e vai ter lá o terminal que é para você ligar para aquele número do dashboard lá. Tentar fazer por esse jeito, tipo um processo de autenticação. Uhum. Uma adaptação dessa ideia, entende? Sim. Vamos ver. Show. Show. É... É isso. Beleza. É isso? Alguma outra É dúvida? isso, né? Eu acho que E acho não. que uma coisa que tu poderia, tipo, conversar com ele é sobre o conceito de MVP, né? Eu acho que, tipo, é o que ele precisaria saber, sabe? O... Você diz isso por... O que que você gostaria de falar? Pra ele não complexar, deixar difícil demais a ponto de ser uma seed impossível, sabe? É um MVP, tudo bem. O teu software, ele vai, tipo, ele precisa ligar para a portaria do prédio, um exemplo. Tu não precisa fazer, claro, dependendo do tempo do projeto, daí tu tem que levar em consideração, mas ele não precisa ter uma tela de login ultra complexa. Ele não precisa, tipo, estar 100% seguro. Ele não precisa ter 1 bilhão de features pro porteiro atender. Entende? É tipo um MVP. O core da ideia tem que funcionar. Pelo menos eu penso assim. Não sei qual que é a visão do Dani e tal. Mas eu acho que é Eu... isso, entende? Não. o... Tranquilo. Eu É penso que isso tem que mesmo. ser um negócio, tipo assim, útil, tá ligado? É... O Flávio, ele vai pegar e vai criar a seed dele. Aí eu vou assistir o vídeo e vou falar assim, cara, que negócio legal. Eu quero instalar também. Se eu rodar essa seed, eu consigo instalar e usar esse negócio? Aí... Aí é nesse... Aí esse vai ser um dos critérios, né? Por exemplo, Uhum. acho que é Tem isso. uma coisa, tem Fala uma aí. coisa que você tinha perguntado, tem uma coisa que você tinha falado que a CID não tem nenhum pré-requisito, tipo assim, não ter código, ou tem? É, isso é uma coisa que a gente tá trabalhando. Pré-requisito não, isso é outra coisa, né, na Condição, isso verdade. é um requerimento, Condição, é. é Aham, perdão. é um, Seria tipo um gate. é um gate. Tipo assim, cara, eu vou checar. O que que eu faço quando eu tô checando? Tipo assim, no máximo, o que eu tava checando nas seeds que a IA tava fazendo pra mim, que era a minha barra. No máximo 10% de código na seed inteira. Era isso que eu tô fazendo. Tipo, 90% não pode ser código. Era isso que eu tava fazendo no meu, tá ligado? Eu não sei qual que vai ser o gate de filtragem pra validar se a seed tá funcionando ou não. Mas a seed, ela não é código. Senão, tipo,
Senão eu poderia fazer um arquivo MD gigante com todos os segmentos de código que a IA precisa copiar e colar. Tipo assim, aqui tá o código do servidor. Você copia isso e roda lá que vai rodar o server. Aqui tá o código do front-end. Aqui cola lá e roda. Aqui tá o código do banco, do Docker Compose para você rodar o banco. Vai copiar e colar. Aí a IA estaria roubando, tá ligado? Ela não estaria implementando o software, ela estaria só copiando e colando segmentos de código para fazer o negócio funcionar. Não, tranquilo. Acho que entendi. Acho que. Não tem mais dúvida não, agora é botar a mão na massa mesmo. Show. Fechou. Eu vou trabalhar nas coisas que eu preciso entregar para vocês, para ajudar o processo. E é isso. É isso. Fechou. Valeu, Então Flávio. até. Ô, Flávio, você é Oi. o meu pair programming, né? É isso aí. Ou você é o meu. Vamos ver o que acontece. Deixa eu te perguntar outra pergunta. Aí tem que esperar você fazer esses documentos para dar o to go, né? Ou já pode começar a imaginar? Cara, você consegue imaginar, você consegue testar, você consegue explorar, entendeu? Tá. Aí, depois que eu passar mais informação, aí você vai ver, o que eu tava fazendo tá um pouco distante do que o Dani quer, então eu vou corrigir. Mas você já tem um negócio para corrigir. Então, eu diria que, cara, se você acredita, se você tem a ideia do que você quer fazer, você acha que você consegue entregar uma seed que eu consigo instalar em, acho que é 1 semana e meia, talvez é 1 semana e alguns dias. Começa já, e aí conforme eu for lançando mais coisas, você vai corrigindo. Tá, beleza então. Acho que é isso. Fechou, então. É isso então, Pedro. Fechou. Tamo junto. Valeu, mano. Abraço. Obrigado. Ô, Flávio, obrigado Nada. por você colar nas lives todos os dias, viu? Nada. Tamo junto, Pô, cara. prazer, mano. Tamo junto, cara. Valeu aí. Precisar, dá um alô. Fechou. Abraço, vai dar Valeu. certo. Já aguarda esse meu gift card aí. Beleza. Vamos Tranquilo? ver. Tamo Quero ver você junto, querido. conquistar ele. Valeu. E aí, Pueblo? E aí? Bom? Bom, Deixa eu tava pausar a gravação pensando. das câmeras. Beleza. Pera Tu aí. tava filmando? Eu tava, né? Eu filmo mesmo. Aí sim, né? Aí, tô aqui. Opa. Beleza, beleza. Cara, eu tava pensando mais sobre essa parte da gente precisar de 100 participantes, sabe? Uhum. Tem uma fase de lançamento, que é a fase de pré-aquecimento, que normalmente é onde a gente produz mais vídeos Uhum. divulgando o hackathon e tal, pra, tipo, Uhum. trazer mais pessoas pra eles. Eu acho que talvez a gente Certo. precise, tipo, esperar um tempo a mais pra gente dar a largada no hackathon. Uma coisa que a gente. E ir postando vídeo falando sobre o hackathon todo dia, postando vídeo no YouTube, Uhum. postando shorts, Uhum. postando reels. Uma coisa que a gente poderia fazer, a gente poderia chamar o Dani Lima para ser jurado Uhum. do hackathon. A gente podia Uhum. chamar o Marcos Dev para ser jurado do hackathon, entendeu? Porque isso já ia Uhum. fazer, tipo, mais pessoas ter interesse. Isso que você falou Uhum. sobre a gente chamar uma pessoa mais famosa da gringa para ser jurado, ia ser, tipo, perfeito, sabe? Uhum. Porque daí a gente ia usar isso para, tipo, falar, mostre o... Você vai ter a oportunidade de mostrar o teu projeto pro fundador do GitHub com esse hackathon aqui e tal. Então acho que são essas as coisas que eu estou pensando no momento, sabe? Ó, Eu acho. seguinte. Quem tem mais experiência com o lançamento aqui é você, certo? Yeah. Então, Eu faria assim. as coisas que eu não tô fazendo, que você tá vendo que a gente tem que fazer, você bota lá no chat, cara. Não reagir, você fala, esse tipo assim, você apresentou o negócio, eu dei o ok e não foi feito, fala, Dani, tem que fazer aquele negócio, sacou? Tu viu que eu tô te dando umas cobradas, né, cara? Não sei não, o que você falou. E aí, não mandou o vídeo, não? Cara, Eu. quando você for mandar, não manda
Não manda em caps, como se estivesse gritando, manda normal, tá ligado? Ah, não, nossa, eu tava, tipo, escrevendo. É que pra mim eu não tenho essa Eu- diferença, sabe? Eu, tipo, Sim. cliquei aqui, tá no caps e eu tô, tipo, escrevendo. Beleza. Pré-lançamento um pouco maior, rios pra crescer, rios. Tipo, por exemplo, esse negócio aí do cara famoso, isso aí é um negócio que eu falo com o Rowan, tá ligado? Eu falo, cara, Rowan, a gente precisa de alguém famoso pra participar. Quem que a gente tem acesso? O cara do Pandas, o cara do Git, eu não sei se ele colaria. Bom, na verdade, quem vai encabeçar isso aqui a gente vai fazer com o branding do Watch Me Pivot. Enfim, então vamos organizar, sacou? Só que, por exemplo, enfim, agora, tipo, eu dei um pouco mais de contexto do que vai rolar, né? Porque a gente. Sim, agora eu, tipo, já consigo pensar, agora eu tô começando a entender. Show. Eu vou. Então, pensa aí, organiza. Imagina as coisas que tem que fazer. Eu tô mandando As tudo coisas que eu no. preciso falar com o Rowan, você me avisa. O que você precisa que eu faça, você me avisa. E eu vou sair aqui porque eu tenho. É, Eu tenho que sair. beleza. Vai lá, eu vou pensando, mas eu acho que se a gente conseguir fazer esses 3 itens que eu te mandei aqui no Slack, eu acho que já seria o perfeito. Amanhã eu já vou. Agora eu não vou conseguir parar de pensar nisso, Manda mas esse daí eu negócio sem vou. estar no caps, cara. Tá bom, cara. Ô, ele tá lendo. Entendeu? Tipo assim, o Enfim, caps é quando você quer fazer um negócio que tem que ser diferente. Por exemplo, você mandou todas as mensagens ali com caps. Eu não sei qual que é importante. todas são É... importantes. Não, exato. Mas aí se todas são importantes, nenhuma é importante. Oh, não, É... isso é o mínimo viável pra gente chegar no objetivo de, Tá. de trazer 100 pessoas pro nosso lançamento. Isso aí é legal. Isso aí é legal. Eu vou falar. Com essas duas pessoas. Sabe o que a gente tem que fazer? Fazer A gente o pega e Ron, trazer monta. o Mr. Beast. A gente pega Ai, ai. a comunidade, a gente posta um Reels e a gente bota lá, sei lá, 20 pessoas da comunidade marcando os caras. Pô, Entendeu? isso eu acho que poderia ser legal. Tipo, lembra aquela Que ideia que eu aí o tive no pessoal, que aí o outro pessoal vê a hackathon? gente. Fala aí. Aquela ideia que eu tive no outro hackathon de, tipo, fazer as pessoas, tipo, postarem e te marcar? Eu acho que Uhum. seria legal. Enfim, o site do. Bora lá, cara, senão eu vou me atrasar aqui. Bora. Eu É isso. vou. Tamo Amanhã a junto. gente. Obrigado. Amanhã Bora. tamo aqui de novo. Valeu. Beleza. Tem um Reels lá pra você postar. Não sei se Ó, tu tem Reels posta pra amanhã, se postar. tu vai Manda postar hoje. mensagem lá. Manda mensagem. Tem Eu já Reels pra mandei, né? postar. Olha Então eu aqui, ó. não vi. Dani, Ah, esse dois aí você pontinhos, corrigiu? link. Você corrigiu? Corrigi. É, beleza. Fechou, valeu, mano. Beleza, valeu. Vai lá, bom, Eu bom não. treininho. Tá. Bom Tamo treino, né? junto. Treino, bom treino, exatamente. Valeu, tchau, tchau. Pessoal.